Boa noite, boa noite, boa noite. Te liberando a galera aqui. Olga Galegos. Oi, Olga, não te conheço, tudo bem? Esperar aqui a galera entrar. Os nossos atrasildos. Dá uns 5 minutinhos aqui e já voltamos. Fala, meu povo! Se puder mandar lá no grupo, hashtag começou. Daqui 5 minutinhos eu libero para você começar, tá bom?
Ladies and gentlemen, bora dar play? Bora começar? Cadê meus amigos que abrem a câmera para eu não ficar falando sozinha com um monte de tela preta? Elaide, você sempre me salvando. Boa noite, tá boazinha? Ó, você tem estrelinha no céu, que você é a única que abre a câmera. Seu José, eu já desisti. Eu tô aqui, Isso é bom, tô tudo. chegando em casa, tô chegando em casa. Ô, Glória, agora eu gostei. Nossa, eu tô na negritude aqui, ó. Tô toda preta, até a boca tá preta, ó. Então, povo, e aí, Raiz, tá correndo, não tá? Tô correndo, comecei a academia. Ó, Ano novo, vida nova, né? arrasane! Bom Você tá demais. me Tô toda tirando aí, né? dolorida aqui. E aí, seu José, abre a câmera aí, cadê Olha, você? se eu desse conta de abrir esse trem aqui. Dá conta, rapaz. Você dá, eu confio em você, Pera, fé em Deus. pera É aí. isso. Gente, essa aqui é a Sam. Eu sempre falo dela, né? Vocês vão conhecer ela agora. E você não está sabendo, Sam. A gente faz toda terça-feira aqui. Entre a terça e sai terça, eu conto uma presepada sua. Eita. Tá enrolada. Ela que é a famosa, gente, que eu falo, olha, faz que dá certo, só não dá certo para quem não faz. Ela é a prova viva. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pedindo para entrar. Ronaldo, brilha muito no Corinthians, bora. Luana Brito. Luana é a Luana que eu tô pensando? Será? Conversou, não tem muito tempo comigo no WhatsApp? Eu acho que é, hein? E Olga? A Olga eu não conheço, mas bora, meu povo, vamos conversar. E aí, seu Luiz, você tá bonzinho? Manda um oi aí pra mim. Cadê Gislaine? Era bom ela participar hoje, hein? Pegar mais insights aí poderosos. Gente, eu pedi para Sam vir hoje para compartilhar um pouco com a gente, né, o que ela faz, que honestamente falando é bem básico, mas ela passando a a experiência dela, né? Mostrando o outro lado da moeda, para a gente incluir na nossa rotina tarefas diárias, simples, mas com constância para conseguir ter bom resultado. Então, eu falei para ela, Sam, participa lá com a gente para você contar, né, tua jornada, contar o que que você faz, como você faz e há quanto tempo você faz para ter o resultado que você tem hoje, né? Então, a companhia dela hoje de limpeza é uma companhia muito grande. Os clientes acabam recomendando muito ela, mais porque ela usa boas estratégias, né? Então, Sam, obrigada por participar. Você tá de tatuagem nova? Ou você já tinha esse coraçãozinho? Não, essa é nova. Ai, eu gostei! Arrasou! Viu? Eu reparo em tudo, gente. Conheço É? tudo. Pequenininho. Falei, uai, será que foi o Rael? É, bem provável mesmo. Que desenhou na mãe? Não, ficou linda, arrasou. Gente, então, manda um oi aí para ela, para valorizar o tempo aí dessa empresária que veio compartilhar com a gente. Eu vou te dar um roxo aqui. Não sei se você pretende compartilhar a tela, alguma coisa? Não? Então, só bater um Tô papo. Conta aí básica. pra gente. Eu achei que você ia mostrar aquela apresentação lá da Júlia uma vez, sabe, que ela fez? Ah, tá. Não, nem preparei, não. Não, então Só perfeito. Então, tô básico. bora bater um papo. E, pessoal, aproveita, cara. Quem trabalha com limpeza, faz pergunta. Aproveita para fazer pergunta que dá direcionamento, né? Então, eu acho que é colocar em prática, tá? Então, dá um alô aí, faz pergunta para a gente aproveitar esse momento. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como a Cintia falou, né, eu trabalho com limpeza de casa. E primeiro aqui, quem que trabalha com limpeza de casa aqui? Levanta a mãozinha. Tô vendo vocês, tô vendo todo mundo. Tá, então vamos lá. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, que eu mais recebo, é tipo assim, como começar? Porque às vezes a pessoa não trabalha, tem vontade, ou é helper hoje, quer montar a própria companhia, quer crescer nesse business e não sabe como que começa ali, como é que faz. Então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, como que eu comecei nesse negócio e o que que eu fui fazendo que foi dando certo, o que que eu fiz que deu errado, que eu não aconselho ninguém a fazer para direcionar vocês aqui para quem tem interesse nesse assunto. Uma das coisas que eu mais falo, que é o meu bordão, assim, é o BBF, né? Que é o básico bem feito. Inclusive, eu tenho até meu livro, onde eu contei toda a minha história, e o nome do livro é esse, BBF. Porque
As pessoas, elas querem crescer num business, elas querem fazer algo grandioso, elas querem ganhar muito dinheiro, querem fazer muita coisa, mas aí elas querem fazer estratégias muito mirabolantes. E esquece do arroz com feijão, que é o que dá certo, é o que nunca falha. A gente pode tentar coisa mirabolante, a gente pode tentar arriscar de vez em quando, mas o básico, ah lá, o livro, linda! Mais uma coisa, você tá muda. Desculpa, gente, não podia perder o momento. Eu vou passar toda a reunião assim. A minha amiga arrasou. Mas, então, uma coisa que as pessoas esquecem muito de fazer é o básico que dá certo. E essa é uma das coisas que eu sempre falo sobre mim. Eu sempre fiz o básico e até hoje eu faço o básico. Então, tudo que deu certo na minha vida, eu continuo repetindo. Lógico que eu testo coisas novas e tal, mas eu faço aquele básico feitinho. Eu vou passar pra vocês mais ou menos como é que foi que eu comecei. Eu era helper igual todo mundo, cheguei aqui, imigrante, não fala inglês, não sabe nada, vai limpar a casa com todo mundo. E aí eu limpei casa mais ou menos ali um ano. Odiava limpar a casa, não era um trabalho que eu gostava, ia chateada, falava, ai, o que que eu tô fazendo aqui? É isso que vai ser minha vida? Mas eu ia. E aí, só que tudo que eu faço, fazia com muito amor. Odiava ir, mas enquanto eu tava lá, eu dava o meu melhor. E eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, se alguém de vocês aqui hoje trabalha com limpeza e é helper, tá na companhia de alguém, pergunte, faça pergunta, tira dúvida, vê como é que faz, o que que faz, como é que tá fazendo lá dentro, porque se a pessoa já tem um SCAD, ela tem algo a te ensinar. Pode ser um SCAD pequeno, um SCAD muito grande, todo mundo tem algo a ensinar. Então, a gente tem que usar de cada momento, cada step da nossa vida tem que servir de algo. Então, se no momento você está indo como helper, você trabalha para alguém, faz casa comissão, qualquer tipo de trabalho que você está fazendo no momento, use isso para o seu bem. Então, pega esse momento e aproveita ele ao máximo. Igual aqui agora, a gente está tendo esse Zoom aqui. Perguntem, tira dúvida, aproveita, porque tem alguém disposto aqui a responder dúvidas para vocês. Eu não sou a pessoa que sabe de tudo, provavelmente tem gente muito mais capacitada aí fora, mas eu sei que o que eu fiz deu certo e vem dando certo. Então, continua crescendo. Então, quer dizer que eu estou tendo algum tipo de resultado. Então, eu trabalhava com as pessoas, eu perguntava sobre tudo. Eu era helper, então eu limpava banheiro e cozinha, mas eu perguntava à dona do sketch, como é que faz pó? Como que faz organização? De vez em quando eu perguntava, como é que precifica a casa? Elas nunca me respondiam, né? Mas sempre fui muito curiosa, sempre perguntei muito. Eu era até meio chata, assim, porque eu sempre perguntava, eu queria saber, eu queria entender. E nem dói perguntar, né, Sam? Perguntar não ofende, gente. Abre a boca, o máximo que vai acontecer é ficar sem resposta, uai. Aí tá aí tudo certo. Tem resposta, você já estava mesmo, Já antes, então não tava. mudou Não nada. morde, não. Ninguém morde, não. Ah, de Às boa. vezes é quase, mas não morde, não. Mas, então eu perguntava muito. Então, nesse período meu de helper ali, eu aproveitei para aprender tudo, aprender sobre tudo e perguntar o máximo possível. E aí eu decidi, teve alguns acontecimentos na minha vida, tudo, e eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar para os outros. Eu quero ter minha própria companhia. E aí tudo que eu ouvia das pessoas era: não tem como montar schedule mais, não pega casa mais, é difícil, o mercado está saturado. Isso há 9 anos atrás, tá, gente? O mercado já estava saturado lá. E aí todo mundo me desanimava, tudo. E eu falei, cara, mas eu preciso encontrar um caminho. E eu continuei perguntando todo mundo tal. Aí me falaram assim, ó, tem duas opções para você montar schedule. Ou você compra um schedule pronto, que é, sei lá, US$ 20.000, US$ 30.000, ou você faz organicamente, que é com o seu trabalho mesmo. Aí todo mundo falava, só que desse jeito não dá certo. Não pega casa hoje em dia mais panfletando, não pega casa soltando cartão. Aí eu falei, cara, eu não tenho US$ 20.000, não tenho US$ 30.000. Não tô tendo dinheiro nem para me sustentar. Então eu não tinha o dinheiro. Mas eu sempre falo para as pessoas: ou você tem dinheiro ou você tem tempo. É um ou outro. Se você tem muito dinheiro, invista o dinheiro, porque você não vai perder tempo ali, você não vai ficar gastando seu tempo com aquilo. Mas se você não tem muito dinheiro ainda, quer dizer que você está tendo tempo. Porque se você está trabalhando muito, está tendo dinheiro. Se está trabalhando muito, muito, está tendo dinheiro. Então, se você está ganhando pouco ainda, tá sobrando algum tempo. Então, pegue uma parte desse tempo e invista no que você quer para você, que seria o seu próprio negócio. O que que eu fiz lá atrás? O dia que eu decidi que eu queria montar schedule, eu fui naquele site do VistaPrint, acho que todo mundo deve conhecer, de fazer cartãozinho. Entrei lá, fiz uns cartãozinhos, mó barrelinha, gente. Peguei a imagem do VistaPrint mesmo, tal, montei. Eu não falava nada de inglês, então no próprio cartão eu coloquei, tipo assim, text or email para o estimate. Porque eu morria de medo do cliente me ligar e eu não consegui falar. Não consegui falar inglês com ele, não conseguia mesmo, né? Não era medo de não conseguir, eu não conseguiria.
Então, eu sempre colocava lá texto meu. Então, quando o cliente às vezes ligava, que o americano gosta de ligar, eu só, hi! Aí eu dava uma enrolada assim, desligava e mandava mensagem. Porque aí eu copiava no tradutor, aí eu mandava mensagem. Oi, eu não tava conseguindo te ouvir direito, tal. Então, eu sempre fui dando um jeitinho para as coisas ir acontecendo. E aí eu panfletava. A minha meta, quando eu decidi fazer o schedule, eu descobri minha gravidez nessa época, foi quando eu falei, não, agora eu tenho que tomar um jeito na minha vida, eu preciso de algo mais seguro. Porque como helper de alguém, pode ter muita segurança, mas, pelo menos no meu caso, né, eu tinha engravidado, eu queria algo que fosse meu. Porque se desse tudo errado, eu tinha algo meu ali para minha segurança e do meu filho que ia nascer. E aí eu peguei e fiz um propósito comigo. Eu sou a louca dos propósitos, tá, gente? Aí eu fiz um propósito comigo que eu ia soltar 500 cartões todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Tem uma história engraçada que a Cintia gosta de contar sempre. Não sei se ela já soltou aqui. Eu sou muito determinada, gente, Eu mas já até tava me segurando aqui, ó. Conta aquela história. eu saía de casa, eu dirigia, às vezes, no começo, um erro que eu cometi. Já é uma dica pra vocês. Às vezes a gente, sei lá, mora em Marieta. Todo mundo aqui é da região daqui ou de fora? Então eu vou dar o exemplo aqui de Menina, tem Marieta. até a nossa amiga aqui, internacional, a Amanda, eu amo, a Chique falar, ela mora lá na Austrália. Olha, Olha só, gente. ai, chiquíssima. Mas eu vou dar o exemplo aqui de Marieta, que é onde eu comecei meu sketch. Eu morava em Marieta e os brasileiros, a comunidade brasileira é toda ali. E aí eu falava, eu quero montar um sketch aqui facinho, aqui pertinho. Então eu vou soltar cartão aqui perto. O maior erro da vida. Por quê? Se é um lugar muito que tem muito brasileiro, provavelmente já tem muita house clean ali. Provavelmente as pessoas já tentaram essa estratégia lá, já pegaram muita casa. Não é que não pega, tá? Pega. Mas é muito mais difícil do que se você pegar o seu carro, você dirigir 1 hora, 40 minutos para regiões mais distantes, onde não tem comunidade, onde não tem muita prestação de serviço. Porque aquelas pessoas, elas estão procurando. Então, meu primeiro erro ali foi achar que eu ia montar um schedule fácil e perto, e aí eu soltava meus 500 cartões todos os dias, bem pertinho de casa. 5 minutinhos, 10 minutinhos, e soltava tudo. Aí, num desses dias, eu fui soltar num cartão na Terra Mill, e aí eu soltei o condomínio inteiro. Eu fiquei umas 3, 4 horas panfletando. Eu colocava sempre o cartãozinho na lateral da caixinha do correio. Não abria a caixinha, porque não pode e tal. Não colocava, não jogava com pedrinha, igual muita gente sempre falou de fazer e tal. Eu sempre colocava, porque na minha cabeça o cliente ele ia abrir para pegar a correspondência e meu cartão ia estar ali do lado. Pelo menos ver o cartão ele ia. O que ele ia fazer com o cartão eu não sei. E aí eu panfletei esse condomínio inteirinho, umas 3 horas andando a pé, colocando tal, tudo. Tinha deixado meu carro do outro lado da rua. Aí, na hora que eu terminei o condomínio, eu saindo, eu falei, ai, pronto, terminei meus 500 cartões hoje. Aí, eu saindo assim do condomínio, o correio tava chegando, o carrinho do correio. Aí, ele abriu a primeira, aí eu só olhei pra trás assim, ele abriu a primeira caixinha do meu box, meu cartão caiu. Porque eu enfiava na gretinha ali, né? Aí, o cartão caiu, eu olhei e falei, não, não é possível. Aí, ele abriu o segundo, não, mas não é possível. Eu falei, não, eu já fiquei 3 horas aqui panfletando, eu vou atrás desse carrinho, eu vou voltar esses cartão tudo pro lugar. Porque eu ficava assim, com a fé no meu coração. Eu falava assim, não, pelo menos uma casa eu vou pegar nesse lugar. Cara, e eu fui atrás do carrinho. Eu tava esperando. Eu ficava assim, ele derrubava meu cartão, eu ia lá e colocava. Ele ia pro próximo. Eu ficava esperando ele derrubava, eu colocava. Pô, a pessoa não basta ser pobre, ainda tem que ser humilhada. Humilhada, nossa senhora. Aí eu repanfletei o condomínio todinho. E na minha cabeça, eu sempre fiquei com a cabeça de, assim, eu panfletava o condomínio inteiro. Vamos supor, sei lá, 70 casas. Aí eu ficava assim, cara, se um cliente me ligar aqui, eu já fiz meu dia. Sempre essa cabeça, na positividade. Eu só preciso de um cliente desse lugar me ligar, porque se um me ligar, eu vou fazer um bom trabalho para ele, eu vou pedir indicação para os vizinhos dele, eu vou fazer um regaço nesse lugar aqui. Não funcionava sempre. A primeira ligação que eu recebi, e eu panfletei, gente, todos os dias, 500 cartões. Eu só ia para casa depois de fazer 500 cartões, todo santo dia. E a primeira ligação que eu recebi foi depois de uns 3 para 4 meses, fazendo isso todo santo dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo eu não fazia, não. Segunda a sexta eu fazia todos os dias. Primeira ligação depois de uns 3, 4 meses. Então, o que eu quero dizer com isso? O orgânico, o onde você não coloca dinheiro, você só coloca seu tempo, ele funciona, mas ele não é rápido. A ilusão que muita gente tem é achar que, eu vou panfletar hoje, soltei 30 cartões. Nossa, se 3 clientes ali ligarem, não é assim que funciona, gente. Então, assim, tô falando pra vocês. Se eu fizer a conta de 3 meses soltando 500 cartões todos os dias, para depois ter uma ligação, imagina em porcentagem, o que que é isso? É praticamente nada. Mas era tudo o que eu precisava. Eu precisava de um cliente, uma pessoa que confiasse em mim. Então, eu peguei esse primeiro cliente que me ligou, fui na casa, fiz entrevista, dei o preço e comecei a limpar. Gente, aí eu limpava essa casa
daquele jeito, porque era o maior amor do mundo falar, nossa, essa é minha, tipo, essa não é de ninguém, essa é a minha primeira casa. Fiz o melhor trabalho possível, pedi indicação para essa cliente. Não foi assim, tipo, eu pedi, ela, eu tenho mais 5 pessoas para você. Não, eu vou ver. E como eu tava grávida na época, isso aí foi bom para mim, gente. Deus faz tudo do jeito que tem que fazer. Então, os clientes me viam às vezes trabalhando grávida, e aí eles ficavam, às vezes ficava com dó, falavam, nossa, mas tadinha, tá com esse barrigão. E eu falava, não, pode mandar que eu ajeito aqui, eu tô precisando trabalhar mesmo. Então, o meu primeiro cliente foi assim, tipo, dessa forma bem simples. E aí eu fui pegando, lógico, esse tempo panfletando, eu não parei de panfletar. Eu limpava essa casa um dia da semana, continuava fazendo meu trabalho de panfletar ali todos os dias. E não é que eu tirava o meu dia inteiro para panfletar, eu era helper ainda. Eu era helper dos outros, aí eu trabalhava até 4, 5 horas e aí eu saía para fazer os 500 cartões. E voltava para casa só quando terminava. Só quando terminava mesmo. Então, assim, o que que eu falo? Vamos agora já. Eu expliquei mais ou menos aqui como é que eu faço no orgânico, como é que eu fiz no orgânico para conseguir um primeiro cliente, digamos assim. Depois disso, eu tive outras ligações, comecei a pedir indicação, aí fui fazendo vários processozinhos devagarzinho, mas foi muito devagar, gente. Meu primeiros 2 anos de schedule, eu não tinha, sei lá, 20 casas. 2 anos de schedule. Então, assim, era bem devagarzinho mesmo. Mas eu não fiz nenhuma estratégia mirabolante, algo muito diferente. Fui fazendo só isso mesmo. Falei, olha, é isso aqui que eu vou fazendo. Enquanto eu era helper de alguém, eu tava fazendo isso no tempo que eu tinha. Quando eu consegui, tipo assim, 3 casas na semana, 4 casas na semana que era só minha, eu limpava sozinha, aquilo já me dava o meu salário de helper. Aí eu saí de helper para poder panfletar mais, soltar mais cartão. Aí ir na porta de Publix, Whole Food, esses lugares que o pessoal tem mais poder aquisitivo, é não ter vergonha mesmo. É tipo assim, parar na porta, entregar o seu cartão, falar: Oi, eu tenho uma limpeza sempre uniformizada. Isso aí é uma coisa que eu, desde o início, eu sempre quis andar certinha. Por quê? Quando eu ia com as pessoas de helper aqui, a imagem que a gente tem é que a house clean, ela tem que ir toda cagada trabalhar. É cabelo esparafotado, roupa manchada de Clorox, aquela porque é o que você vê as pessoas indo. Daí as pessoas ainda falam pra você: Não, pra limpar a casa é de qualquer jeito. E eu ficava, mas por quê? Enquanto eu ia com as pessoas, eu ia como elas iam. Mas o dia que eu peguei minha primeira casa, eu fui toda não arrumada, gente, arrumado. Não ia arrumar assim pra ir limpar uma casa. Mas eu amarrava meu cabelinho, colocava uma blusinha preta, uma calça preta e parecia que eu tava uniformizada. Tênisinho e tal, tudo arrumadinho. Sempre fui muito organizada nesse sentido. Fiz meus uniformes rapidinho também, já fui uniformizada, tudo bem organizado para o cliente, porque eu sempre quis passar a imagem para o cliente que eu era profissional, que eu não era qualquer uma. Por mais que eu não tinha empresa na época, eu não sabia em quanto tempo eu teria, mas sempre quis passar essa imagem. Então, para estruturação de empresa, o que que eu falaria para as pessoas que é um erro grotesco que muita gente comete e que não se deveria cometer? Tem que estar sempre uniformizado, independente se você tem uma casa ou se você tem 200. Da forma que você começa, é como você continua seu negócio. E é muito mais difícil você arrumar as coisas lá na frente, quando já está tudo dando certo, do que você já começar da forma certa. Todo mundo que chega em mim para conversar aqui, vou montar schedule. Eu falo, cara, primeiro passo, organiza a estrutura, organiza a casa. Cartão de visita arrumadinho. Se você tiver condição de fazer o site da sua empresa, que é o seu cartão de visita virtual ali, tenha um site da sua empresa. Sempre usar o uniforme. Sempre ficar apresentável para o seu cliente. De uma forma, porque ele não vai, o seu cliente não sabe se você tem uma casa, se você tem 30, se você tem 200 ou 500. Ele não vai, mas como ele te vê ali a primeira vez, aquela imagem fica para ele. E até para ele te indicar. Ele vai preferir muito mais indicar uma coisa mais profissional do que uma house cleaning qualquer. Ela vai lá em casa e limpa lá de vez em quando. Eu dispenso ela quando eu quiser, porque ela não tem processo nenhum. Essas coisas assim, são detalhes, mas se você começar da forma correta, você segue, é muito mais fácil. Eu falo porque aconteceu comigo de estar grande sem perceber e de ter zero processo na empresa e aquela loucura, e para organizar tudo, você perde cliente. Enfim, vou passar mais para frente, eu explico isso daqui. É, então, o que que eu faria hoje se eu fosse começar do zero mesmo? Já começaria organizada nesse sentido, cartão de visita, uniforme, e sempre arrumadinha para o seu cliente. Placa do magnético no carro, não sei se vocês conhecem, eu pelo menos tenho trabalhado duro para divulgar sobre placa de magnético no carro, porque eu recebo ligação. Gente, eu tinha que gravar, tipo assim, quantas ligações eu recebo ou mensagens de potenciais clientes que falam: Oi, vi seu carro aqui, tirei uma foto. Às vezes eu mesma tô indo, sei lá, no Walmart, no mercado e tal, e eu tô sempre com as placas no carro.
Às vezes eu vejo eu parada no estacionamento. Esses dias, essa semana aconteceu isso. Eu parada no estacionamento, eu vi o cara saindo do carro, olhando assim pro meu carro, e ficou olhando, olhando. Eu falei, vai tirar foto da placa. Não, não deu outra. Ele sacou o celular, tirou foto da placa. Teve uma vez que minha bateria riou, lembra? A gente tava no estacionamento, a Sim. bateria riada, esperando o AAA para chegar, pra fazer uma chupeta no meu carro. Aí, quando menos espera, o cara do estacionamento parou e veio tirar uma foto da placa do carro, já pediu um Já orçamento peguei o ali. cartão, já entreguei. A gente ficou, né? Tipo, nossa, tô precisando, deixa eu perguntar. Se não tiver, como é que ele vai saber, né? Exato. Porque assim, não é todo cliente que pegar o seu cartão, ou que perguntar sobre você, ou que tirar a foto do seu carro ali e tal, que vai te contratar. Mas uma vez que eles fizeram isso, eles já são potenciais clientes. Pode ser que não é para hoje que ele tá precisando. Mas eu sempre trabalho assim, gente, eu sempre quero cliente novo. Sempre vou querer cliente novo. Eu nunca tô fechada. Minha porta nunca tá fechada. Nunca vai ter aquele momento que o cliente vai ligar e falar: ai, desculpa, tô com o schedule lotado. Para mim, não existe isso de estou com o schedule lotado. A gente sempre dá um jeito. Cara, em último caso, pega uma helper extra, faz algo, dá um jeito e você atende todo mundo, porque você nunca sabe quem são os seus clientes ouros, que eu falo. Tipo assim, aquele cliente que vai ficar com você por muito tempo, aquele cliente que não vai pedir desconto, que vai te indicar para a família e para os amigos, você nunca sabe quem são eles. Então, assim, atenda todo mundo da melhor forma. Vai ter cliente que só vai entrar e vai sair, vai fazer uma vez e nunca mais volta. Mas se você prestar um bom trabalho, um bom customer service, fizer esses detalhezinhos, pelo menos na mente do cliente você fica. Se ele não puder te contratar agora a long term, ele vai te contratar. Quando ele puder, ele vai te contratar. Ele vai lembrar. Então, assim, deixa uma boa imagem para o seu cliente sempre, que na hora que ele precisar, ele vai lembrar de você. Gente, eu tenho muito cliente que às vezes para de limpar por N motivos, e aí depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa semana a gente foi fazer um deep clean de uma cliente que há 4 anos atrás ela limpou, eu nem lembrava dela mais. Aí ela mandou mensagem, eu tenho todos os contatos salvos. Na hora que ela mandou, eu falei, já foi cliente. Aí ela, oi, Sam, queria um deep clean e tal. Falei, nossa, perfeita, né? Voltou pro schedule, deixou um review desse tamanho pra gente, tanto que ela ficou feliz com a limpeza e tal, 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 tal. E ela era uma cliente potencial. Eu quero até falar disso também, sobre pegar clientes antigos. Calma, deixa eu seguir minha linha de raciocínio pra gente não bagunçar isso aqui. De estruturação, é mais ou menos isso que eu tenho para falar de como começar do zero. Cara, eu não tenho schedule ainda, tenho vontade, e eu vou falar uma coisa para vocês. Muita gente diminui o negócio do cleaning. Eu escuto muito isso. Muita gente fala: "Ah, cleaning não dá dinheiro não. Ah, cleaning é só dor de cabeça, o que dá dinheiro é construção, o que dá dinheiro é isso, é aquilo". Gente, todo negócio dá dinheiro, se você souber fazer ele bem feito. E o negócio do cleaning, para mim, ele é o negócio mais rentável que tem. Eu atuo em outros 6 mercados. Não tem nenhum que bate o cleaning. Nenhum deles. Tem uns aí que nós tá trabalhando para bater, né, Cíntia? Mas nenhum bate o cleaning, porque só para vocês terem uma ideia, o cleaning, o seu cliente, ele pode limpar com você uma única vez, será um deep clean, o Vim, o Val, tal, ele te deu aquele dinheiro aquela vez. Mas aquele mesmo cliente, você tem a chance de ter ele por 2, 5, 10 anos, 20 anos que seja. Se você fizer um bom trabalho e nada muito estrondoso acontecer na vida dele, você vai manter. Eu tenho clientes de 8 anos, desde quando eu abri um dos meus, tipo assim, muitos dos meus primeiros clientes, que eu conto a minha primeira cartela ali, até meus 20 primeiros clientes, que eu tenho muito amor por eles, acho que mais da metade deles estão comigo até hoje. Então, são clientes que estão me dando dinheiro desde então. O Então, Luiz, assim, por exemplo, né? Ele falou que tem o schedule dele de 20 há anos, 20 de anos, 20 né? anos. É muito rentável, é recorrência, né? É a recorrência. Então, assim, é um negócio que você tem muita segurança. Eu sempre falo para as pessoas, gente, imagina um schedule, 500 casas. Qual que é a chance de você fazer uma merda com todos esses clientes? Não tem essa possibilidade. É um negócio muito seguro. Se você estiver fazendo tudo certinho, às vezes, quem tem schedule aqui vai saber que às vezes você tem uma pessoa da família e aí ela te indica outra e outra e outra. Às vezes tem 5, 6 clientes que se conhecem ali, é do mesmo grupinho e tal. Então, se você acontecer algo com um, você perde todos. Mas os 500, os 200, os 100, eles não se conhecem. Então, não tem chance de você perder. Já numa construção, trabalhando em outras coisas, eu sempre falo para as pessoas assim: se você é um trabalho fixo, que você é assalariado, se você perder ele, você perdeu tudo. Você só tem uma chance. Acabou. Se fizer uma merda, acabou, nunca mais você recupera aquilo. Se é na construção, se você tem os contractors lá e tal, se você perder um que te passa, sei lá, 50% dos seus trabalhos, é 50% do seu rendimento cortado. O cleaning não. O cleaning, ele é seguro, ele é muito seguro. O cleaning, ele é uma engrenagem infinita. Essa é uma definição muito boa. Por quê?
Sempre vai sair cliente. A gente não tem garantia de que eles vão ficar. A gente faz o nosso melhor, mas às vezes por N motivo da vida deles, eles têm que sair. Mas sempre vai sair cliente, vai continuar entrando cliente. Então, uma base você vai ter fixa. A cada ano você consegue medir a sua base de cliente. Você consegue entender quantos clientes você tem, quantos clientes você atende semanalmente, quantos mensalmente, que ele sempre mantém. E vai ter a engrenagem. Às vezes sai um, entra dois. Às vezes sai cinco, entra um. Vai ter sempre aquela engrenagem. Ele vai estar sempre rodando. Mas ele dá muito dinheiro e ele é muito seguro e ele é recorrente. Então, assim, você consegue fazer um plano futuro com esse business aqui que não tem como dar errado. A não ser que você surte e chute o pau na barraca. Se você não fizer isso, não tem como dar errado. Sam, qual foi a maior dor de cabeça que você já teve no Deixa eu cliente? perguntar um negócio para Sam, posso? Pode Pode perguntar, falar. vai Gente, você se tiver primeiro. pergunta, vocês podem ir Senão a Cintia falando, não tá? deixa eu perguntar. Pode ir, pode ir. Muta ela aí. Vou responder Sam, é tudo o que seguinte, você puder. falou aí o negócio da propaganda no carro. Depois você podia colocar aí onde você fez. E outra coisa, quem fez sua website foi a Cintia? Ah, claro. Pior que foi, José. Pior que É, eu foi. sei disso. E modesta Pois, parte, o site dela é ó filé, viu? Pra você ver, pois não é, tem que arrasta pois pra é. cima, tô zoando. É porque a Cintia sabe, sempre trabalhei com house cleaning e Ih, eu vou te tenho, contar. Ô, Sam, eu era helper do Zé. Ah, Eu é, era mentira! helper dele. Olha Aham. que mundo! Que louco! aí era help, aí eu passava casa por porcentagem para ela, aí depois ela comprou uma casinha e tudo, aí ela virou mais assim, né? Agora ela tá em outro nível, Agora né? tá num negócio diferente. É, em outro nível, então assim, outro papo. Que um dia eu tô aí, sim, se Deus quiser. Enfim, ô Sam, você falou uma coisa aí, só para complementar, realmente, se você faz um bom trabalho, a sua tendência é só melhorar. Não adianta, você falou um negócio aí, o básico, bem feito, ganha de tudo mesmo. Sim. Eu falo isso que eu tô com o meu schedule já tem 30 quase 30 anos. E, Olha pra você. e eu tenho cliente que tem, desde quando eu comecei. Filho já casou, já tem filhos, etc, etc. Uhum. Mas isso é outra coisa. Então é isso aí, eu queria saber onde você fez seus magnéticos. Depois você Tá. passa aí, por favor, no Ó, comentário. vou contar um segredo aqui, só porque vocês são amigos da Cíntia. Eu sempre fiz minhas coisas com gráficas locais e tal. Mas quando você vai crescendo e você tem que fazer em quantidades muito maiores, você tem que pensar o que que é que realmente compensa. Então, eu vou dar uma dica muito boa que eu fiquei com medo de pedir na primeira vez. Tinha um amigo que tinha feito uma ordem, ele gostou, eu falei, cara, vou experimentar. Alibaba. Conhecem o site Alibaba? Gente, lá eles fazem tudo. Eu tinha preconceito com o site, que eu falava, as coisas que é de lá não presta e tal. Se você pesquisar direitinho, conversa com o vendedor, tira todas as suas dúvidas, porque dessa vez eu fiz quantidade, tipo assim, muito grande de coisa. 5.000 de um, 3.000 de outro, caixas e caixas de coisa. Então, ia ficar muito caro esse investimento se eu fosse fazendo uma gráfica local. Então, eu fui no Alibaba, eu e minha assistente, a gente pesquisou, conversou com todos os fornecedores, tirou dúvida, viu uma coisa, viu outra, e as coisas chegaram aqui em casa. Vou mostrar pra vocês o hang door aqui. Isso que eu ia pedir, Olha a Sam. Nossa, qualidade desse hang coisinha que door. você faz, você É Alibaba. a qualidade boa, né? A placa Qualidade não passa boa. aí não pra mostrar também? Qual? A placa não tem face aí não pra mostrar também? Eu posso pegar rapidinho. Essa aqui é uma revistinha que a gente fez. Revista, Ah, por favor, porque, gente, tem que ter criatividade no negócio. Conta da revistinha, Sam. Bora. tá, vamos lá. O que você tem que. É assim, mas peraí, deixa eu só explicar um negócio. Se você está começando, você não precisa gastar com isso aqui. Não é isso aqui que vai fazer seu business crescer. Uma vez que você já tem um tamanho razoável, você já tem um dinheiro para investimento, comece a inovar para os seus próprios clientes e para eles verem um diferencial em você. A gente fez essa revistinha aqui ano passado, que a gente teve a ideia, né? E aí chegou esse ano, quando eu fiz o pedido e tal. Essa revistinha, ela é contando a história da empresa e tal, tal, tal. Aí conta sobre tudo, que a gente limpa o Clean for Reason. Não sei se conhece esse programa aqui. Que a gente limpa a casa de pacientes que estão com câncer, a gente limpa de graça para eles. Tem um tanto de número de pacientes no mês que eu pego lá para dar limpeza de graça. Paga minhas meninas normal na limpeza e a empresa arca com o custo, mas para ajudar uma causa. Mas os clientes, isso aqui é importante, gente. Isso aqui, a empresa, depois de um certo nível, a sua empresa, você começa a procurar propósito. Você fala assim, tá, Deus tá me abençoando, e aí, o que que dá para fazer para ajudar? E aí você começa a arrumar propósito e vai encontrando. Então a gente foi contando historinha, a Cintia com as piadinhas dela, fez várias coisinhas, conta o tipo de trabalho que a gente tem.
o nosso time, conta sobre tudo. Então, tipo assim, é uma coisa para o cliente olhar e falar, nossa, que diferencial. E aí, tipo, um QR Code enorme aqui que vai para o nosso website, vários antes e depois, vários reviews do nosso cliente. Então, não é qualquer empresa que vai ter isso daqui. Então, quando o cliente vê isso daqui, ele já fala, ó, essa empresa é diferenciada. Essa Tem empresa piada até realmente se preocupa. pra hora do cocô, gente. Deixa no banheiro. Essa ideia dela eu não testei ainda, tá? Não vou mentir. Mas ela bate nessa tecla Eu desde o falo, início. gente, a gente fez umas piadinha besta de limpeza. Colocou as meninas. Basta aí Só mostra as menininhas, Sam. Deixa eu A ver. gente fez as menininhas de roupinha, de uniforme e com as piadinhas ruins de limpeza, ó. Cassem dando risada. Ó, por que que o MAP foi pra terapia? Porque ele tinha dirty secrets. Gente, que merda. Então, assim, umas piadinhas besta, mas é um negócio tão ridículo que às vezes a pessoa que tá vendo vai tirar uma foto, vai mandar pra um amiguinho e falar: Ó, a companhia de limpeza deixou aqui. Exato. Pronto, tu já viu o nome da companhia. É uns negócios besta que tem resultado. Sim. Então, assim, lá no site do Alibaba, gente, eles fazem de tudo. Vou mostrar isso daqui pra vocês. Isso aqui é pra quem, tipo assim, seja. Até pra se você trabalha. Eu não vou falar. Porque eu ia falar das helpers aqui, porque hoje eu não tô no operacional. Então, eu uso isso aqui para minhas equipes. Mas se você tá no operacional hoje, você precisa crescer seu Google My Business e tudo. Isso daqui é uma ideia que a gente fez, um cartãozinho, agradecendo o cliente pela lealdade dele, nananana. E aqui atrás tem um lugar para colocar o nome do cliente e a data. Para que é isso daqui? Google Review. Por quê? Aqui nos Estados Unidos, a coisa que os clientes mais confiam é no review. Então, se a sua companhia ela tiver bem, gente, às vezes vai ter um review ruim, alguma coisinha lá, mas se a maioria é bom, o cliente vai ler aqui e fala, nossa, tipo, a maioria gosta, porque também se tiver 100% bom, às vezes foi tudo comprado. Mas isso daqui, eu uso isso aqui de duas estratégias. Bonificação de equipe, para minhas meninas estarem felizes com a companhia, e para o cliente me dar o Google Review, sem eu precisar implorar para ele nem nada. Então, como é que isso aqui funciona? As meninas levam esse cartãozinho para o cliente, coloca no balcão dele, e aqui tá falando o seguinte: se o cliente der um positivo review lá no Google, a empresa paga $10 de tip para cada uma das helpers que fez a limpeza dele, porque se ele gostou da limpeza, ele gostou da equipe que foi lá. E se ele der com foto, porque com foto fica mais legal lá no Google, a empresa paga $15 para cada helper. Então, isso aqui é um custo para a empresa? Não, isso aqui é um investimento para minha empresa. Nas duas pontas. Por quê? As minhas meninas amam deixar isso aqui lá, porque elas fazem uma graninha no dia de reunião de alinhamento, recebendo os tips disso aqui, e a minha empresa fica muito bem posicionada dentro do Google, porque os clientes realmente vão lá e fazem questão de dar review, e o cliente, ele não tem. Ó, eu tenho uma pessoa aqui que trabalha comigo, ela tá gritando, colocando aqui, eu adoro. Porque isso aqui é bom, as meninas amam receber, amam deixar para o cliente, ama ser reconhecida pelo trabalho delas e serem ter um extrinho ali, porque elas são pagas pelo trabalho, mas não custa nada isso daqui. Então, assim, no dia de reunião de alinhamento, eu sento com elas, tem a lista de todos os reviews, quem recebeu o review, o valor que cada uma recebe, e é um extra para elas que faz diferença na vida delas, com certeza. E para a empresa é como se eu estivesse fazendo uma estratégia de marketing, pagando uma empresa de marketing, eu não estou pagando a empresa, eu estou pagando as minhas meninas para fazer esse pequeno marketing para mim aqui. Todo mundo sai ganhando. O cliente adora, porque não sai do bolso dele o dinheiro, ele só tem que dar o review. Eu não tenho que dar desconto para ele, não tenho que pedir aquele review para ele, porque ele tô dando algo em troca. Ele dá de forma genuína porque ele gostou da equipe e as meninas recebem o tip. Tudo isso aqui foi feito no Alibaba, viu, gente? Tudo. E a qualidade é muito boa, ó. É de cartão mesmo. Gente, daí contar um fato engraçado. Uma vez o cliente da Sam tirou foto do. A Do gente falou que cartão. era para tirar do cartão, fala assim: olha, se você quiser que as meninas recebam $15 de review, tira uma foto da casa limpa, né, meu povo? O homem não me tira uma foto do cartão e bota no grupo. Eu falei: ah. E o pior é que ele pôs a foto, né? Nós não É, explicamos. não deu nem como discutir, tive que pagar. Mas é isso, né? Muito bom. Que mais, Sam? Se der para pegar a placa do carro e mostrar. Vocês esperem um minutinho, então, eu vou lá pegar, Pera tá? lá, vou falando aqui. Galera, por que que eu vou fazer questão de pedir para ela pegar a placa do carro? Porque até nesses detalhes tem que ser intencional. Eu vejo de vez em quando umas placas meio apagadas, tipo assim, branco e preto. Não prende atenção, né? A placa dela é rosa, branco, amarelo, nada a ver as cores, mas funciona porque chama atenção, entendeu?
Chama atenção, então, quando a gente passa, ó, a cor é diferente de algo simples e que Olha o não detalhe. aparece. Olha isso aqui. O mundo hoje, ele é o quê? O mundo hoje é digital. Então, assim, eu tinha essas placas aqui antigas, que era só sem o QR Code aqui, só o nome da companhia, tal, e telefone. Aí a gente foi fazer as novas agora, a gente fez o QR Code. Por quê? O cliente só tem que apontar o celular dele, já vai para o meu website. Lá já tem todas as nossas informações, telefone, e-mail, foto de antes e depois, qual tipo de limpeza a gente faz e tudo. Então, isso aqui facilita para o cliente, porque de longe ele consegue dar um zoom no carro de uma das meninas dirigindo, ou no meu carro na rua, e ir para o nosso site aqui, ó. Tá tudo intencional, cada detalhe desse aqui, ó. Tem várias vezes eu tava na rua, a pessoa buzinou pra mim, aí eu tive que andar mais devagarzinho pra pessoa ler o QR Consegui. Code. Tá vendo? Funciona Eu tô falando pra vocês demais. que funciona, eu tô com prova viva aqui, ó. E é direto mesmo, igual acontece com as meninas. Eu não tô no operacional, mas eu todo dia eu tô com a minha placa. Qualquer pessoa que me vê na rua, eu tô com as placas do meu carro. Por quê? A minha empresa, ela é minha maior conquista. Então, assim, eu nunca vou ter problema em falar que eu sou house clean, que eu já limpei casa, que hoje eu lidero uma empresa de house clean e ando com a minha placa 24 horas, o tempo todo. E o bom da placa é isso, porque muita gente gosta de plotar carro e tal, tal, tal. Legal também, tem nada contra. Mas eu, no meu caso, eu só tenho um carro. É o meu carro de passeio e o meu carro de trabalho. Então, eu só coloco a placa. Final de semana eu tiro a placa e vou passear com o meu carro de boa. Se fosse um carro plotado, eu teria que fazer tudo naquele mesmo carro. Por isso que eu não gosto do plotado. E ao mesmo tempo, o magnético, você usa ele com todas as equipes também. Então, a sua empresa fica bem vista o tempo todo. Deixa eu... A outra parte que eu queria falar para vocês é em questão de. Depende do tamanho que você tá. Que eu não sei o tamanho de vocês aqui, com quantas casas cada pessoa tem e tal, mas chega um momento, na hora que você sentir, como é que você vai saber que momento é esse? De contratar um assistente virtual. Na hora que você sentir que você já não dá conta de tudo mais. Porque se você não tem muita casa ainda, você ainda consegue parar, responder mensagem, mandar estimate, falar com seu cliente no telefone, porque você dá conta de tudo ali. Na hora que chegar um ponto, qual foi esse ponto para mim? Um dia que eu tava atarefadíssima, fazendo 1 milhão de coisas, e as meninas me ligando, e cliente me ligando, e eu não conseguia fazer tudo, e eu dei um ataque aqui em casa, eu dei um surto. Aí a Cindy, acho que assim, tava comigo, eu falei com ela, e ela falou assim, cara, você precisa de um assistente? Eu falei assim, não vou gastar dinheiro com isso não. Ela larga de ser doida, você precisa de alguém, porque senão você vai surtar. E realmente, eu já não conseguia mais pegar feedback dos meus clientes diariamente, não conseguia resolver os problemas com tranquilidade, não conseguia resolver, às vezes, probleminhas pequenos dentro da companhia, já se tornava algo muito grande para mim, porque eu já estava tão estressada com tanta coisa que eu levava para o meu lado emocional e tal. E aí eu entendi que eu não. Você nunca vai poder. Quando você contrata equipe. Tem gente da minha equipe aqui vai escutar isso agora. Mas quando você contrata equipe, você não pode ser a policial mal e a policial boa na mesma pessoa. Não funciona. Eu sou amada na empresa da Sam. Mas assim, não dá para você ser amiga de todo mundo e tratar bem todo mundo e na hora que precisar cobrar, sei lá, e cobrar forte, porque as pessoas, o ser humano, eles não recebem isso bem. E eu só fui entender isso quebrando a cara. Então, assim, às vezes teve situações que as meninas erraram no trabalho. Eu, naquele momento, eu tiro o emocional e falo, pô, eu tô pagando pelo serviço, eu preciso que ele seja bem feito. Como é que vocês erraram nisso aqui? Coisa besta, coisa pequena e tal. E às vezes o cliente ficou muito puto com a situação. Então, na hora que eu ia levar para elas, elas não entendiam, porque elas falavam assim, pô, mas a Sam me trata tão bem, tipo, a gente é amiga, a gente conversa, a gente se ajuda e tal. E aí ela falou desse jeito comigo, elas levavam pro emocional. E aí eu entendi que eu precisava de uma pessoa no meio disso tudo. Para eu não ter que passar por esse tipo de situação, porque eu não quero ter uma relação ruim com o meu time. Eu não quero ter uma relação. E não é. Às vezes vai ter pessoas que vai entender. A própria Rígia que tá aqui. Ela é uma pessoa que eu sei que ela entende. Ela eu já consegui, a gente conseguiu formar um relacionamento no qual ela já entendeu que vai ter momento que eu vou precisar falar as coisas, mas é pela empresa, e vai ter momento que nós é amiga mesmo, a gente se diverte, e tá tudo certo. Mas não é todo mundo assim. Então, quando você contrata um assistente virtual, quando você chega nesse momento, você contrata um assistente virtual, essa pessoa, ela é exatamente para isso. Ela não tem emocional envolvido, ela não tem apego nos clientes, ela não tem amor pelas meninas, ela, sabe, ela, tipo assim, ela está lá para fazer a função dela. Então, se tiver um problema com o cliente, vamos supor, se é comigo e às vezes o cliente reclamou, falou um monte de trem das meninas, ou falou mal da companhia, vai me doer num lugar que na assistente não dói.
Porque eu fiz a empresa, eu dei minha vida naquilo, eu fiz tudo. Então, se o cliente falar com a minha empresa, um dia o cliente me falou que eu não era profissional. Eu falei, como assim? Eu faço tudo para ser profissional. E aquilo me machucou. Para assistente não machuca. Por quê? Ela lê a mensagem lá ou recebe a ligação, ela vai no grupo e fala, Sam, o cliente está falando isso e isso. Como é que a gente resolve esse problema? Quando chega em mim, já chega filtrado. Então, eu só viro e falo, esse cliente aí, ele é assim mesmo. Só fala para ele. Aí eu sempre falo assim, fala com jeitinho, isso, isso. Ela vai lá e fala com jeitinho. Porque Não, se eu. posso contar a verdade, Sam? Rapidinho. A Não, Sam, eu mando a Sam áudio fala xingando o assim: cliente, você tá? vai falar para esse cliente se pôr no lugar dele, porque não sei o quê. Mas fala com jeitinho, tá? Aí ela escreve bonitinha, ela fala: Oi, senhor Fulano, a gente agradece muito, a sua reclamação é muito importante pra gente, nananana, vamos resolver e tal, tal, tal. Mas aí você consegue tirar o seu emocional, tanto com as equipes quanto com o cliente. Porque, gente, não tem como alguém aqui falar que não leva pro emocional, que nananã. Ou os seus clientes, não é que é o amor da sua vida, mas, pô, eu sou grata a minha vida a eles aqui. Foi esses clientes que me colocaram onde eu tô hoje. Foram esses clientes, desde lá do comecinho, que acreditaram em mim, no meu trabalho, e eu sou quem eu sou pelos meus clientes e pelas minhas equipes. Porque sem as equipes para trabalhar também, a minha empresa não cresce. Então, eu reconheço tudo isso. Então, eu tenho amor, carinho, tem tudo isso. Mas eu não posso deixar isso atrapalhar o meu profissional. Aí é onde que entra um assistente. E a outra coisa que a assistente sempre faz é os processos na sua empresa. Quando eu decidi contratar a assistente, que eu tava falando aí, que a Cintia me deu um chega pra lá e falou, cara, tá na hora, bora. E eu tinha muito medo de contratar. E eu ficava assim, o que que essa menina vai fazer o dia inteiro? Porque eu era centralizadora e ficava assim, eu faço tudo, eu resolvo tudo. Só que eu tava surtando, gente, cabelinho branco aqui, fazendo assim, ó. E eu sou mãe, gente, eu sou, não sei nem como é que eu dava conta na época. Mas, quando ela me deu o chega pra lá, eu falei assim, a assistente não tem o que fazer. Tipo assim, o que que ela vai fazer? Vai ficar o dia inteiro sentada no computador lá? Cara, tem. Deixa eu falar pra vocês que tem um trem que assistente tem, é trem pra fazer das 6 da manhã, das 7 da manhã às 5 da tarde, todo santo dia. E às vezes passa do horário porque tá acontecendo coisa. Então, assim, o que que eu não fazia sozinha, eu não nem pensava, nem parava pra pensar sobre isso, eu conseguia. Pedir feedback para cliente todo santo dia. É muito importante. Não é o review lá do Google, é o feedback mesmo assim. Olá, tivemos na sua casa ontem, como foi a limpeza? Para ele expressar a mesma experiência dele. Então, ela faz isso depois da limpeza, um dia depois da limpeza, para todos os clientes do dia anterior. Ela comunica, às vezes o cliente é semanal, ele já nem responde mais ali porque tá tudo bem. Mas vira e mexe, ele fala alguma coisinha. Então, ela sempre faz, ela tem a planilha certinha lá. Se o cliente é semanal, ela pergunta uma vez por mês. Cada cliente é uma vez por mês certinho. Então, ela segue a planilha do dia e volta lá no dia anterior e pede o review. Deixa Eu eu fazer uma adenda aí rapidinho, que eu vou te cortando, se eu não esqueço. pode Gente, falar. muitas vezes, no particular, né, conversando, a galera fala assim: não, se o cliente não fala nada, é que ele tá feliz. Isso é uma mentira, porque depois você perde o cliente, nossa, perdi do nada. Tem que Exato, manter o contato até para que você mantenha um relacionamento com aquele cliente, porque muitas vezes o cliente nem está em casa, tu não vê o cliente. Então você não tem uma relação ali. Quando você está pela mensagem, você cria uma relação de contato com aquela pessoa, pergunta da família como é que tá, o filho, cachorro, papagaio, periquito, com base naquilo que o cliente vai falando, porque a hora que você for pedir um review, você já tem ali uma conexãozinha, então tudo tem que ser feito de forma intencional, mas não precisa ser você, né? Quando chega num determinado momento, você delega essa tarefa para você não perder tempo, né? exato. Então, assim, Posso? Oi, oi, olá, olá. Posso fazer uma oi, pergunta de US$ 1 milhão? pode. Joga 1 milhão pra cá também. Não, é o seguinte, você falou que panfletou com cartões, você faz o magnético, Google, o que te trouxe mais clientes em proporção? Tipo assim, um exemplo, o Google 30%, o magnético 10%, cartão 0, 1. Tá, então eu vou fazer relação de anos e de proporção. Com certeza, o Google, ele é muito mais rápido, gente. Eu dobrei o tamanho do meu schedule de um ano para o outro, assim. Não foi, Cíntia? Foi de um ano a um ano e meio para o outro, assim. Da hora que começou o Google, eu dobrei o tamanho do meu schedule. Mas foi muito dinheiro investido. Então, assim, não foi, US$ 30, US$ 50, US$ 200. Não foi, gente. Foi muita grana. Mas porque eu tava no momento que eu falei, eu consigo fazer isso daqui por mês em Google. E se der tudo errado, não vai faltar no meu caixa. Mas
a forma mais barata e que eu consegui ser grande, porque quando eu me considerava grande, eu não tinha usado o Google ainda. Conheci a Cintia tem 2 anos, ela que começou meu Google lá atrás. Mas até então, eu não tinha feito nenhum. Gente, sabe o que eu tinha feito até então na internet? Tubtech, eu tinha entrado, eu Você não tinha perdia nem site, US$ né? 300 toda semana, US$ 500 toda semana e nada acontecia, eu não fechava cliente. O cliente falava que queria por US$ 70 e eu não, 80 pelo menos para eu recuperar o dinheiro que eu paguei nesse lead aqui. E eu não fechava, eu nunca consegui fazer um trabalho pelo Tubtech na época e gastei muito Nem eu, e eu pus nem eu. muita grana na época. Hum. Então assim, meus primeiros 5 para 6 anos de companhia foi só orgânico. E eu fiquei grande. Então eu já tinha ali uns 200 e poucos clientes. E aí, quando eu entrei com o Google, em um ano, de um ano para um ano e meio, eu dobrei esse número de clientes. Hoje a gente está com 521, deixa eu ver aqui. 522, exatamente. Então, assim, eu dobrei com o Google, mas até esses 200 e pouco, eu não coloquei um centavo. Eu só perdi essa época aí do Tabtech, devo ter perdido, sei lá, umas 3 semanas, perdendo uns 200 a 500 por semana, não lembro. Sei que era muito dinheiro na época, eu não tinha dinheiro e o dinheiro tava indo embora. Eu falei, Jesus amado, tô fechando nada e não sabia o que fazer. Mas não é porque o Tabtech não funciona, tá, gente? É porque eu entrei no momento errado, sem saber mexer no aplicativo e só achei que era só botar o dinheiro e que o lead ia cair. E não é assim que funciona. Inclusive, deixa eu falar um negócio de aplicativo aqui. Nossa, vai. Luiz, essa é pro senhor. Vamos lá. É, a gente tem que ver oportunidade, gente, em tudo que acontece na nossa vida. A gente foi fazer uma reunião com o seu Luiz, que está aqui, para dar um direcionamento para ele, explicar mais ou menos o que eu estou explicando para vocês aqui, passar para ele mais ou menos umas dicas e tal, tal, tal. E eu e a Cintia, a gente sentou e eu abri com ele, fui falando, tal, tal, tal. Aí, no meio da conversa, eu perguntei. Peraí, rapidinho. Ô, gente, presta atenção num negócio que é muito importante. Vocês têm muito que virar a chavinha de dar valor. Tem um mentor meu que eu paguei R$ 30.000 para ter mentoria com ele, tá? E ele fala assim nos encontros dele, gente, vocês têm que pôr na cabeça que uma sacada paga a mentoria. Não é uma mentoria que vai mudar o jogo da tua vida. É uma sacada que alguém te fala que vira o jogo. Então, por isso que quando eu falo esteja em movimento, faça perguntas, esteja aberto, porque é porcaria de um negocinho que alguém te fala que você fala assim, meu Deus, descobri o ouro. Só que não adianta descobrir e não fazer. Só queria dar esse adendo sempre. Conta este testemunho, meu Deus do céu. Olha esse testemunho da semana passada, gente. Aí a gente fazendo a reunião, e é bom que o seu Luiz tá aqui, ele não sabe disso ainda, vai descobrir agora. A gente tá Ah, aqui conversando e tal, 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 aí o que que você fez, o que que você faz, faço isso, faço aquilo. E o seu Luiz virou e falou assim, sabe uma coisa que deu certo pra mim há muito tempo atrás? O Groupon. Eu vendi limpeza lá dentro e eu vendi bem barato, e na época eu peguei uns 600, foi 600 clientes, não foi, seu Luiz, você falou? quase 1.000. Ó, quase 1.000. E eu tava com 600 na cabeça. E aí ele falou isso e eu aqui na reunião. Aí ele, lá na época deu muito certo. Eu falei, não, mas é legal. Por mais que o senhor vendeu a limpeza muito baratinha, que parece que ele falou que vendeu por US$ 30 na época de cupom e tal, né? Mas o senhor conseguia estar dentro da casa do cliente, fazer um bom trabalho pro cliente, e aquele cliente podia virar recorrente seu para sempre, né? Por 10 anos, 5 anos, 20 anos, enfim. A gente nunca sabe, como eu falei no início. E aí a gente terminou a reunião. A gente terminou a reunião, eu e a Cintia já, uma para outra. Groupon funciona. Groupon, será que ainda funciona? Porque, gente, já tem anos que eu não uso Groupon. O dia que eu comprei um cupom foi lá no Brasil, quando você não tem dinheiro para nada, você vai lá no Groupon e compra um cupom de um lugar legal, né? E aí eu já entrei no site, a Cintia me mandou o link na área e falou: vê aí. Aí a parte ótima de ter um assistente. Mandei pro meu assistente e falei, Yasmin, seguinte, eu quero fazer isso, isso e isso aqui no Groupon e tal, faz o cadastro pra mim e vai me perguntando o que que precisa. Em menos de um dia, tipo assim, no final do dia, ela, Sam, pronto, tá cadastrado, agora eles têm que aprovar. E aí a gente deixou lá falar que era até 3 dias pra aprovar. E semana passada, acho que na quinta-feira da semana passada, pum, Groupon, aprovado. Aí eu falei, ó, vamos ver, né, que esse trem funciona, já tá aí mesmo. Não coloquei por preço barato, como o seu Luiz colocou na época lá de US$ 30. Naquela época, tal, tudo bem. Mas coloquei lá, dei meu desconto, tudo. E aí, isso na quinta-feira passada. Hoje é terça? Então, na sexta-feira, a gente vendeu a primeira limpeza no Groupon. Na hora que o negócio plip, apitou, eu falei, mentira. E o que que é uma coisa muito boa do Groupon? Essa já é uma dica fresquinha para quem quiser. Dica do seu Luiz, que caiu no meu colo e eu já pus para funcionar. Vendi a limpeza e a parte boa do Groupon é o seguinte: a partir do momento que o cliente comprou, acabou.
não tem refund, não tem mais nada. Se ele não marcar com você, se ele esquecer, se ele não usar o cupom, se ele fizer o que for, não é mais problema seu. O dinheiro já tá no seu bolso. Então, eu vendi a limpeza, a gente limpou lá hoje, já limpou lá hoje, a cliente entrou em contato, marcou, limpou hoje, aí na hora que finalizou, minha assistente mandou, falou, ei, primeira limpeza do cupom finalizada. Cliente mega feliz com o trabalho, não sei se vai contratar, não falou de contratar, mas ela é uma potencial cliente para as próximas limpezas. Talvez ela ainda, porque eu deixei para cada cliente poder comprar 2 cupons, se quiser. Então, talvez ela volte, compre mais um cupom, alguma coisa, mas depois ela pode virar uma potencial cliente para mim por sabe-se lá quanto tempo. E é um aplicativo que nem eu sabia que existia mais, gente. Eu achei que Eu nem podia. achava que não. E sabe Eu qual é também a achei. maior lição que eu tiro disso? O mundo é dos fazedores. O Luiz falou um insight que nós achávamos que não existia mais, mas não ficou no, ai, será que eu faço? Mas será que vai ter resultado? É aqui, ó. Ou nem, e nem trabalhando com a possibilidade de, mas o Groupon tá tão batido, né? Não. Na hora que ele falou, ele conseguiu tantos clientes na época, assim, assim, assim. Por mais que na hora que ele falou do preço que ele deu a limpeza na época, eu falei, mesmo assim, cara, por US$ 30 eu faria. Sabe por quê? Eu teria o gasto das minhas meninas. E se aquele cliente virasse recorrente, é o que eu falei pra vocês, é o mesmo de eu estar panfletando o dia inteiro um condomínio. Só que hoje, em vez de colocar o meu dia ali panfletando, eu estaria pagando US$ 30, vamos pôr US$ 100 aí, que seria as equipes e tal, por aquela limpeza, e eu teria com aquele cliente. Então, assim, gente, é o que eu tô falando. Ó, essa reunião aqui, a gente tá abrindo o jogo aqui conversando com vocês. Tudo que vocês achar que é interessante, cara, já anota, acabou aqui, já vai lá e testa. Vai lá e põe pra funcionar. Gente, se não der certo, o que que ia acontecer? Não ia perder nada. Beleza, tentei, não deu. Mas e se der certo? E se em si a gente perde muita coisa por medo. Tá certo? Então, resumindo, o magnético é o que mais te trouxe clientes antes do Google? Tá, não, cartão. Cartão? O Google, o primeiro lugar, é o mais rápido, mais que Uhum. flui, e telefone toca o dia inteiro, Google. Segundo é cartão, entregar cartão. Panfletagem de Bicho. cartão. Cartão ou Hangdoor. Eu uso muito Hangdoor também, porque às vezes tem muitos Uhum. clientes que não tem caixinha de correio na porta, aí eu boto Hangdoor nas portas. Então, Uhum. panfletar é o de sem gastar dinheiro, panfletar. Primeiro, panfletar. Segundo, o magnético do carro. Uhum. E o terceiro, assim, uniforme. Cara, quantas vezes eu mesmo limpando casa, a gente tá aqui, talvez já aconteceu com ela. Eles param a gente no elevador, no lobby do prédio, tá vendo seu uniformizadinho? Oi, me dá um cartãozinho e tal. Acontece Sério? muito. Às vezes, Uhum. a Glida, que é uma bem antiga minha, ela falava comigo que direto, ela saía do trabalho e já ia fazer compra e não sei o quê, e ia com o uniforme da Sam's Clean. E aí, às vezes, ela tá dentro do mercado, o povo cutucava ela, posso tirar uma foto da sua camiseta? Porque já tinha o telefone atrás, tirava Uau. foto, tirava cartão. Então, assim, Uhum. quanto mais em movimento você tiver, mais barulho você faz. Quanto mais visto você é, mais lembrado você vai ser. Então, tem que fazer esse movimento de estar em todos os lugares, estar nas plataformas, estar nos negócios. Agora, uma coisa que eu não indico para ninguém aqui, gente. Entrar em plataforma que paga, o Google é diferente. O Google ele não é uma plataforma de vender lead, não sei o quê. O cliente do Google, ele, quando ele te procura, ele já te viu, ele escolheu você entre todos que estavam lá disponíveis. Então, quando ele te liga, é assim, ó, o cliente do Google ligou, ou você vende ou você não vende. Mas aí depende de você. Se não vender, ou é porque o cliente realmente não queria. É muito difícil. Vou falar pra vocês, é 5% a proporção de cliente do Google que liga e que não queria comprar. Quem liga quer comprar, ele já tá querendo, ele só vai decidir quem vai vender. A Cintia falava muito essa frase pra mim. O Google, o cliente ligou, ele quer comprar. Ele só vai decidir se ele vai comprar de você, se você vender pra ele. Agora, das plataformas, eu não sou fã. Já, eu não vou mentir, já tentei, já olhei, já fiz cadastro, já fiz isso, aquilo. Agora, depois já tava com capital pro marketing assim, eu falei, tá, vou desprender. Então, eu até falei pra Cintia, vou tirar do Google tanto e vou colocar aqui pra testar. Thumbtack, Nextdoor, nananã. Uhum. Pra mim, não funcionou. Então, não é algo Nem que eu pra tenho mim. vontade de falar, tipo assim, gente, vai que dá certo. Tô falando pra vocês o que que eu fiz que deu certo pra mim e onde eu já pus dinheiro e perdi muito dinheiro. Então, eu perdi dinheiro em Thumbtack, perdi Uhum. dinheiro. Como é que é o nome daquele? Tem um outro aplicativo aí que eu não gosto nem de lembrar os nomes. Magic Service. Andy, Todos Esses esses aplicativos aplicativos são de pegar satanás, dinheiro, devorador. Nunca funcionou para mim. né? Os todos esses aplicativos. aplicativos assim de comprar o lead, que é um leilão de É. lead, pra Uhum. mim nunca funcionou. Por quê? Aí tem outro detalhe também, tá, gente? Aí depende do que você quer da sua vida. Eu ponho na minha cabeça que eu preferia ter menos clientes, mais clientes um pouco mais qualificados,
que eu não preciso ficar mendigando para eles, do que ter muito cliente de $80, de $90, de $100. Para mim não faz sentido. Ainda mais depois que você ter equipe. Depois que você ter equipe, você tem que ter um mínimo definido ali, porque você tem que pagar as pessoas, tem que tirar custo e tem que sobrar lucro para a empresa. Senão não faz sentido você trabalhar. Então Uhum. aí eu sempre ponho na minha cabeça que eu prefiro o cliente mais qualificado. E o Google traz muito cliente qualificado, porque o cliente ele já entrou lá, ele já viu seus reviews, ele já viu o seu website, ele já está confiando em você. Então aí só depende do que você vai entregar para ele na hora da ligação ali. E aí é isso que eu ia falar, galera. O que ela tá passando aqui vai funcionar para todo mundo. Por quê? O Google ele é uma ferramenta tão poderosa que ele vai funcionar quando você já tiver um background pronto. Tanto que quando eu comecei com a Sam, no início eu sempre deixo bem claro. Eu Só falei falar uma assim, coisinha rapidinho. Lembrando que quando a gente começou, foi muito trabalho até estruturar e chegar ao ponto que eu comecei a receber ligação. Não foi assim, exato, Cíntia, liga o Google, trrr, de ligação. Não é. eu Pode ia passar falar. esse trabalho. A gente fez a campanha de conseguir reviews. Na época, você não tinha nem 20, eu acho, né? Porque ela não tinha nada online, nem o site. Online. Ela era toda orgânica. E aí, quando começou, eu falei, Sam, tu vai começar a me pagar, né? Mas tu saiba que vai demorar uns 3, 4 meses até tu começar a ter resultado. E foi mais ou menos isso, não foi, Sam? Começar a dar Aí eu sempre faço a analogia do seguinte: pensa que você está na rua com fome e você quer ir num restaurante. Aí você coloca no Google, restaurante mexicano perto de mim. Tu tá viajando e tá pesquisando. Aí aparece um perfil com 1.000 reviews, um menu, foto do prato, foto das pessoas, foto do estabelecimento. O negócio é bem convidativo. E aí tem um outro restaurante que pode ser bom, mas é o nome e o telefone. Aonde que tu vai ligar? Tu vai no restaurante convidativo. Então, é uma construção, é um monte de pequenas ações que vão levar para um bem maior. Então, nunca não é milagre. Tem gente que começa, eu tive clientes na empresa de marketing que não deu resultado. A pessoa gastou ali rios de dinheiro e não deu resultado. Não, E aí pode dar um exemplo da minha própria empresa lá a em Sam, é Porto verdade, a Carlos. Sam, ela tem companhia que não rodou, cara. Então vai depender da energia que a pessoa coloca. Dá teu feedback aí, Sam. Não, porque igual eu tô falando assim, porque igual aqui em Atlanta, tudo que a Cintia mandou eu fazer, eu fiz. Que eu falei assim, já que eu vou fazer esse negócio aqui, eu gostei da reunião com ela, achei legal o que ela falou, vou confiar e vou fazer, mas eu vou fazer tudo que ela mandar. E aí ela mandava, sempre tem que gravar vídeo assim, pá, sempre tem que fazer um ensaio profissional da empresa, pá. Sempre tem que ter mais review dos clientes. Bora, vamos pedir, vamos fazer isso. E aí comecei a fazer várias ações para conseguir entregar o que ela tava me pedindo ali. Mas foi devagarzinho, não foi nada rápido. E aí, igual ela falou, o dinheiro tava indo. Mas aí, quando começou a ter resultado, foi também rápido. Na mesma proporção que foi, voltou. Mas você nunca sabe se vai dar certo. Vou dar o exemplo da minha própria empresa. Eu tenho a Sam's Clean em outros estados, inclusive em Austin, lá no Texas. E aí eu falei, cara, arregaçou a boca do balão aqui em Atlanta, vou pôr o Google lá no Texas também. Não deu certo. E a Nossa, gente pôs dinheiro, a gente, sim. porque lá eu tenho sócios, né? Então eu sentei com Uhum. meus sócios, contei tudo que estava acontecendo aqui e tal. Falei, gente, bora pôr aí também para acelerar o negócio aí. E a gente colocou lá, pagamos muito dinheiro, tal, 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 e não deu certo. Tentou de tudo, mas por que que não deu certo? Precisava de review, de pessoas de lá. Quem que era essa função? Os meus sócios. Eles não buscavam os reviews. Precisava de vídeo, negócio, treino lá. Não me mandavam as coisas, não conseguia fazer. E aí não deu certo. Aí a gente parou de fazer para a empresa de lá. Mas estou falando aqui que eu mesmo, na minha própria empresa, eu tive a experiência de dar muito certo e de não dar certo. Mas tá tudo bem. Aí lá não deu certo essa estratégia. Já arrumei outra estratégia. Lá eu arrumei coisa, lá eu Sam, entendi que é mais no orgânico mesmo. Lá eu pago gente para ir nos prédios. Tá limpando um apartamento, eu pago eles para coisar o prédio inteiro de cartão. Já tá lá dentro mesmo, entrega em tudo, põe em tudo. Porque se eu tenho apartamento lá e eu gosto de limpar lá, se eu pegar 2, 3, 4 apartamentos lá, faço tudo num dia só, uma equipe vai e já resolve o problema. Então lá eu faço outras estratégias. Eu vou encontrando formas de. Igual, eu comprei outra coisa que eu queria falar pra vocês. Yard sign, vocês sabem o que que é? Aqueles Uhum. signs de Já, jardim. já fiz. Gente, aquilo lá é maravilhoso. Quando eu tava na limpeza, que era eu e uma helper, eu usava aquilo lá religiosamente. E aquilo também foi uma coisa que me trouxe muito cliente. Por quê? Eu tava na casa da porta. Imagina vocês, você chega na porta com o seu cliente, você tá com o magnético no seu carro. Seu carro tá parado ou na driveway do cliente ou na porta da casa do cliente. Então, seu carro já tá sendo visto. Aí você desce e coloca o yarn sign no jardim do seu cliente. Tem que pedir permissão, tá, gente? Eu tive cliente que mandou tirar e ficou bravo comigo.
Mas você tem, pede seu cliente, fala, eu posso colocar o meu yarn sign enquanto eu estou fazendo a sua limpeza? A maioria vai falar que sim. Eu tive, sei lá, uns dois, três. Os que eram muito rico, aí eles não queriam, não, porque eles não queriam ficar fazendo propaganda pra mim, não, porque eles não é bobo, né? Aí eu colocava o yarn sign na hora que eu chegava, descendo os material do carro, plup, lá, porque ele tem o pauzinho que você enfia na grama, colocava e entrava. Fazia a limpeza, nananã, voltava, tirava, junto com os material, era parte do meu material de limpeza. Voltava e colocava. Eu usei muito essa estratégia até meu último dia limpando casa, eu mesma. Quando eu comecei a ter equipe, quando era a Glida, minha primeira helper e tal, ela continuou pra mim, porque ela já tinha pegado o ritmo ali e tal. Quando eu comecei a crescer a equipe, aí eu achei difícil ficar, tipo. Aí agora, esse tempo atrás, eu converso com uma das minhas meninas, com uma das minhas líderes, e aí falei, eu vou voltar essa estratégia, porque ela deu certo lá atrás. Então agora o que que eu vou fazer? Além de eu investir em marketing, eu combino um valor com as minhas líderes. Elas ficam responsáveis por tirar o yarn sign, colocar todo Uhum. dia e voltar. Tirar, porque também você não pode esquecer na casa do cliente, porque aí senão o condomínio fica. E pode até fazer umas frases, né? Uma vez eu vi um cara com. Como é que chama a galera que tira as folhas naquela época? Que mexe com jardim. Landscape. 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 E aí a frase do cara ficou na minha cabeça de uma maneira, eu falei, que gênio. Ele colocou, o seu vizinho confia no nosso trabalho e você Ah. tá trabalhando por conta, tipo uma frase assim. Aí eu Uhum. lembro que era na ida era uma frase, na volta era outra. Tipo, dá até Uhum. para fazer um teste AB de Não, qual no funciona meu, melhor. no meu yard sign, embaixo tá lá, a gente limpa o seu neighborhood. Tipo assim, então a gente é de confiança, a gente limpa aqui no seu condomínio. Porque isso é Uhum. importante para eles também. Então, se a gente já limpa aqui, estamos aqui, inclusive agora. Tá aqui, ó, limpando. Estamos aqui num período de 3 horas. Gente, 3 horas, no mínimo, sei lá, uns dois, três, quatro carros passa naquela rua ali, a não ser que seja uma rua morta. Mas dependendo do lugar ali, passa muita gente na porta. E aí, eles não vão tirar uma foto ou te contratar na primeira, mas vai te ver lá quinzenalmente, semanalmente, mensalmente. Ele já começa a olhar e falar: Nossa, eu aqui em casa, hoje aqui em casa, cara de landscape também. Todo dia eu vejo no meu vizinho, toda semana o carro do cara ali, o caminhão dele. True Green, não sei o quê. Gente, quando eu penso em contratar alguém aqui, eu já falo: Nossa, eu vou ligar naquela empresa. Que ela tá aqui no meu vizinho, toda semana fazendo um negócio. E eu vejo o caminhão deles ali, tudo com sinal e nananã. Então isso chama muita atenção. Faz aquele. É um marketing visual, né? Tipo assim, você olha e vai lembrando, o seu cérebro vai ficando acostumado com aquilo, vai se familiarizando. Sam, Oi. você podia falar aí pra gente qual que é a sua estratégia para dar preço nas casas? Tá, vamos lá. Por favor. Eu não tenho tava falando isso esse final de semana com meu namorado, tipo assim, eu não tenho uma tabela que eu vou lá e jogo e sai preço, tudo certo, não, tá, gente? Eu ainda trabalho, como eu trabalhei no cleaning e eu conheci as casas, tudo, eu ainda trabalho muito baseada no tempo que eu acho que as minhas meninas vão gastar dentro da casa, no tipo de limpeza e na distância que a casa é. Sempre isso aqui. Porque assim, se a casa é tudo pertinha, eu consigo colocar mais trabalho naquele dia. Então, se as casas é uns precinho mais razoável e eu consigo colocar mais trabalho naquele dia, as meninas vão ficar menos tempo e tal. Mas o que que eu sempre levo em consideração? Se é deep clean, é o mínimo de US$ 50 por menina por hora. Mínimo. Então, tipo assim, eu nunca vou fazer um deep clean, sei lá, que vai ficar 4 horas lá dentro. Desculpa, meu despertador. Eu nunca vou fazer um deep clean que vai ficar 4 horas lá dentro por menos de US$ 400. Não tem a possibilidade. A não ser, tipo, claro, tu tem exceção, né? Mas sempre eu vou trabalhar nessa média. E eu também, uma coisa que eu faço muito para os meus clientes para não perder cliente. Eu sempre dou meu estimate e eu sempre falo para o cliente: se você tiver um budget diferente, me fala. Porque às vezes o cliente acha que ele quer um deep clean, mas ele não tem dinheiro para pagar um deep clean. E talvez uma limpeza regular, um pouquinho mais detalhada, resolve para ele. E ele vai ficar feliz igual, porque ele nem sabe o que é um deep clean. Então eu sempre falo para ele: vamos supor, eu fiz o estimate lá. Então, essa é a minha média de coisa e US$ 30 mínimo para a limpeza regular. Por menina que tiver na casa. Se mandar três é três, se mandar duas é duas, se mandar uma é o dobro, né? Sempre essa média. E aí, como é que eu sei quantas horas? Tamanho da casa. Então, isso aí meio que é uma dedução mesmo. Por quê? Uma casa paga a outra. Às vezes você vai ter uma casa de 2.000 square feet que as meninas gastam 1 hora e meia. E às vezes uma casa de 2.000 que elas vão ficar 3 horas. Mas aí o schedule ele é sempre assim. O schedule não tem como ser, olha, essa casa aqui, porque eu não trabalho por hora. Então, eu cobro dessa forma para ter uma ideia, mas eu cobro por trabalho. Então, um trabalho fechado, se ficar
uma hora lá dentro ou cinco é o trabalho, é o preço que o cliente, que a gente combinou com o cliente. Então eu não tenho isso de, a hora extra, a hora vai pagar mais isso, não tem isso. É o trabalho completo. Ia falar um negócio que é importante, esqueci. Esqueci. Esqueci mesmo. Rapaz, agora eu lembro. Era do. Alguém tem mais alguma pergunta, meu povo? Aproveita, aproveita que a bicha é cara. A hora da bicha não sai por menos de US$ 400. Então, falar das ações também, das datas comemorativas que pega muito cliente também nas datas, tipo Natal, Valentine's, Dos presentinhos, você fala? os presentinhos, tipo, de promoção, Ah, fazer tá, tá. desconto e tudo, que é muito legal isso. É, a gente sempre, toda data comemorativa aqui nos Estados Unidos, a gente trabalha para agradar o cliente e para tentar. Ah, lembrei que eu ia falar aqui, ó, e era sobre isso também, Rija, ó. Sabe, todos aqueles clientes que já passou pela sua companhia um dia, vocês têm isso tudo guardado, não tem? Os contatos, tal, uma lista, alguma coisa. Gente, de 6 em 6 meses, senta a bundinha na cadeira e manda mensagem para todo mundo. Aí entra essas ações que a Rija tá falando. Eu faço muito isso perto de alguma data comemorativa. Sei lá, vai ter Valentine's Days. Aí você vai lá e, sei lá, 20% de desconto para você, nanana, e faz uma propagandinha lá bonitinha, alguma coisa relacionada ao Valentine's Days e dispara para todos aqueles clientes que já foram seu cliente um dia. Vocês não têm noção o quanto de cliente que volta. Quanto maior é a sua lista de clientes, eu inativa aqui no meu sistema, eu devo ter uns 1.300 clientes. Ou seja, eles já passaram pela companhia, foi cliente de uma vez, às vezes já foi cliente, acabou saindo e tal, mas é uma lista imensa. Então, toda vez que tem alguma dessas ações para fazer, eu sempre separo e mando para eles. E aí, vira e mexe, eles voltam. Às vezes tem aqueles clientes, mano, que ele parece que eles esperam você mandar, porque ele estava querendo, mas não tá nem lembrando que ele precisava de limpeza. E aí, ele espera você mandar e ele volta para você. Então, toda data comemorativa a gente faz essas ações. Às vezes eu faço ação de, se o cliente contratar algum serviço extra, a gente dá um terceiro serviço extra. As minhas meninas nem ficam sabendo que eu tô dando, porque para elas eu pago, mas para o cliente está de graça, porque eu fiz ele contratar serviço. Então, às vezes tá lá na casa do cliente. Nesse cliente aqui, sei lá, forno e geladeira e arruma uma pantry, alguma coisa assim. Elas vão receber normal pelo trabalho. Elas ficam lá tantas horas fazendo isso e isso, e às vezes eu dei aquilo de brinde pro cliente para incentivar ele a comprar um trabalho extra. Porque aí ele compra dois mais caros ali e eu dou um outro para ele. E aí vai fluindo. Ai, gente, outra dica muito boa. Essa até a Rigi tá aqui, ela sabe. A Rigi é o amor da minha vida. O que que a gente adicionou na empresa? Isso também foi um amigo falou, eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando a gente fazia lavagem de carpete nas casas, eu terceirizava esse trabalho. Então, eu contratava uma empresa que fazia lavagem de carpete e eles iam lá no dia da limpeza que o cliente queria e fazia. Isso aumenta muito o faturamento. Só que aí, quando eu terceirizava, às vezes a gente teve um problema muito grande. O menino foi lá, fez uma cagada, não limpou direito, o cliente ficou muito puto. Eu falei, nossa, tipo, perdi o cliente da limpeza de casa também, porque o menino cagou no carpete dele, agora eu perdi foi tudo. Eu falei, ah, não, não tá dando pra confiar, tipo assim, não quero correr esse risco. Aí um amigo meu uma vez falando de um Vecchio que fazia o carpete, não sei o que, não sei o que, eu falei, cara, vou tentar. Comprei o bendito do Vecchio e aí combinei com uma das minhas líderes aqui, e falei, ó, vamos tentar isso aqui agora. Por quê? Às vezes as meninas vão numa casa limpar e elas vão ganhar, sei lá, US$ 60 a líder e 50 a helper, que sempre é 10 de diferença ali, né? Mas aí elas ficam mais uma hora lá na casa e fez 3/4 de carpete. Aí elas dobram o que elas iam ganhar por mais uma hora de trabalho. Para a empresa é ótimo, porque eu faturo mais também. O gasto é irrisório, foi o valor do Vecchio ali e o material. Eu pago as meninas, sobra para a empresa, as meninas ganham mais, o dia delas fica mais completo. Então, por diferença de uma horinha na casa, você dobrar o que você vai ganhar lá dentro, quem que não quer? Então, eu como empresa, eu preciso sempre encontrar formas de pagar mais para quem trabalha comigo, para elas ficarem mais felizes e elas estar satisfeitas de trabalhar. Porque também ninguém vai ficar estagnado no mesmo jeito ali a vida inteira. Você tem que estar sempre Exato. procurando formas. Eu Então, tenho uma pergunta. pode falar. Oi, meninas, desculpa interromper. Se você puder mandar do Vacuum depois o de carpete, o que vocês usam, que vocês sabem que é bom. E aqui na Austrália, ele é tudo por hora, né? E aí eu comecei a cobrar algumas clientes valor fechado, porque compensa. Por exemplo, eu cobro US$ 150 e aí eu fico 1 hora e meia, no máximo 2 na casa.
E aí o valor aqui para limpeza seria de 45 a 50, o padrão da hora, né? E aí, só que aí assim, agora como eu tô com meninas me ajudando, então eu fico muito na dúvida, porque aqui todo mundo recebe por hora. E aí, por exemplo, assim, eu mando a menina na casa e aí acaba que ela não consegue fazer o mesmo tempo que eu fazia na casa. Então ela vai, tipo, demorar 3 horas na casa. E aí eu fico muito na dúvida de, por exemplo, assim, eu peço para ela fazer 2 horas e meia, mas não vai ser o suficiente. E aí, para mim poder pagar ela, sabe? Eu fico muito na dúvida disso. Mas deixa eu perguntar. Aí só funciona pagar as helpers por hora ou você consegue conversar com suas equipes e fechar por trabalho também? Porque você sempre vai ter que pagar conforme você ganha. Então, assim, se você cobra por hora, você paga por hora. Se você cobra por trabalho, você tem que pagar por trabalho. Porque é o que eu tô te falando. Às vezes, porque aí, quando você paga por trabalho, um trabalho compensa o outro. Às vezes ela vai ficar 1 hora e meia num trabalho e vai ganhar o valor, mesmo se ela tivesse ficado 3 horas porque foi por trabalho. E aí é onde Sim. compensa para elas. Igual, eu cobro a organização de closet, de dobra-roupa por hora. Aí eu pago as minhas meninas por hora nisso. Porque Uhum. eu tenho que pagar proporcionalmente ao que eu ganho. Porque senão você vai fechar uma limpeza de 150 um valor fechado para ficar 2 horas, ela vai ficar três, você vai pagar, sei lá, 130 para ela. Entende? Aham. Sim, Então você sim. sempre tem que pagar de acordo com como é que Sim, você cobra. entendi. Certo. Obrigada. Nada. Gente, se alguém tiver Sam, pergunta, pode fazer, tá? eu tenho mais outra pergunta. Pode fazer. Quando você vai fazer seu estimate lá no cliente, você tem um contrato? Porque você tem empresa. No meu caso, eu não tenho empresa. Eu não tenho contrato com meus clientes. O que que você fala para mim? Eu tenho que ter um contrato com Nossa, eles ou tem não? que ter um emprego. Como Hã? assim? Você dá 30 anos e você não tem uma empresa? Não tem. Você acredita que eu não tenho? Não, deixa Não eu te tenho. falar. A empresa sou eu, trabalho só, não tem funcionário. Nossa, mas vamos escalar isso aí. Não, mas peraí, vamos lá. Tem que ter contrato. O contrato, ele é para quê? O contrato, ele é via de mão dupla. Então, assim, o contrato, quando eu falo que tem contrato com o cliente, não é que eu tô falando pro cliente, você tem que fazer isso, se você não fizer, eu vou te parar de limpar. Não. O contrato, ele é via de mão dupla. Eu tenho um que a gente chama de guideline. Aí, tô falando pra você, gente, eu não paro, ó, cliente toda hora. Eu tenho um guideline, por que que eu falo guideline? Porque ele não é um contrato, porque o cliente não tem fidelidade com a empresa. Ele pode me demitir amanhã, assim como se ele fizer um trem comigo ou com as minhas meninas, eu posso parar de limpar a casa dele amanhã, tá tudo certo. Mas o guideline, ele é tipo assim, tudo o que a empresa proporciona para o cliente, que a gente fala que a gente vai fazer, tipo de limpeza, checklist de limpeza e tudo, e em contramão aqui, ó. Aí lá eu tenho política de cancelamento. O contrato, ele é muito mais por esses detalhes aqui do que por qualquer coisa. Eu não sei como é que são os seus clientes hoje. Provavelmente, por ele ser muito antigo, você já tem uma boa relação, talvez eles te avisem sempre antes, não cancele em cima da hora. Mas a experiência que eu tive na empresa foi quando eu comecei a crescer e eu não estava com contrato ainda. Os clientes cancelavam em cima da hora, e aí lascava o dia das minhas meninas. E aí, se eu quero manter minhas equipes, eu tenho que manter elas trabalhando. Eu não posso ficar, falar que tem 3 casas, e aí um cliente de manhã cancela, eu cancelo, e eu de tarde também cancelo, e eu falo, gente, I'm sorry, cancelaram. Não, eu tenho que ter responsabilidade com elas. Então, eu preciso de garantias com o meu cliente. Então, 3 coisas que eu fiz para começar, para evitar isso, e assim, gente, resolveu 89% dos problemas. Claro que vai ter um ou outro problemático ainda, né? Mas é taxa de cancelamento nesse guideline. A taxa de cancelamento é o quê? Eu peço o cliente a me avisar com pelo menos 48 horas antes. E aí eu explico para ele. Eu falo, eu entendo que circunstâncias acontecem, às vezes é doença, às vezes é um acidente, mas isso não acontece sempre. Então você vai conhecer os seus clientes também. Eu sei quando o cliente está de sacanagem ou quando ele está sendo sincero. Às vezes ele nunca cancelou. E aí ele mandou mensagem de madrugada, Sam, tô indo pro hospital, meu filho tá doente, sei o quê. Cara, infelizmente acontece, eu vou ligar para as meninas de manhã e falar, gente, ó, não vai ter esse trabalho aqui por isso, por isso, por isso. Mas na maioria, os clientes só cancelam com a gente de última hora porque eles não acham que eles têm que pagar nada. É muito raro eu cobrar a taxa, gente, muito raro. Já aconteceu? Já. Mas é muito raro precisar cobrar. Porque tem um negócio da mensagem, lembra, Cíntia? A Já cliente, tava coçando aqui para falar, conta, conta. porque se o cliente te manda mensagem, ó, quando o cliente recebe o meu lembrete, lá já tem. Se você precisar remarcar ou cancelar a sua limpeza, por favor, nos avise com 48 horas antes, porque ele recebe 3 dias antes. Então ele tá com 72 horas.
Ele tem 24 horas para decidir se ele quer ou não. Se for para uma viagem, mudar, o dia não é bom, vai ter gente em casa, ele tem como me avisar antes. Se ele não avisar naquele período e não for nenhum motivo, tipo assim, eu cheguei na porta da casa, ai, esqueci, nossa, não sabia que as meninas vinham hoje. Eu tenho o cartão on file desses clientes. E aí eu vou lá e cobro a taxa. Quando eu vejo que é de sacanagem, Fala da MatePad brevemente para a galera entender o que que é cartão Wi-Fi ou mensagem 3 dias antes. eu acho que todo mundo usa MatePad, que eu já acho que é um negócio Ah, normal. A MatePad é o CRM de automação que a gente tem na empresa, onde fica o nosso schedule lá dentro. E aí, aqui dentro mesmo, tem como você colocar o seu guideline. Aqui dentro mesmo, você já envia para o seu cliente e ele assina. No meu caso, esse guideline, é o que eu estava te falando, esse guideline, ele tem tanto as regras e também tem, tipo assim, porque pode acontecer de eu ter que cancelar com o cliente na última hora. Então, eu deixo claro para ele que se eu precisar cancelar, eu vou pagar algo, não, não pagar dinheiro, né, gente? Eu vou dar algo para ele também como uma forma de pedir desculpa, porque aí o cliente ele se sente ouvido. Tipo assim, porque vai acontecer, gente. Claro que acontece. Tem dia que algum filho de alguma menina amanhece doente, a pessoa passou mal à noite, não vai trabalhar, e eu tenho que cancelar com o cliente 7 horas da manhã. Eu vou mandar mensagem para ele, e aí ele já sabe que na próxima limpeza dele, ele vai receber algo de agradecimento por ele ter entendido aquela situação. Não era obrigado a fazer isso, imprevistos acontecem. Mas da mesma forma, quando ele tem um imprevisto que às vezes ele esqueceu, eu tenho cliente que na hora que vai cancelar já fala assim: nossa, já tem menos de 48 horas, pode cobrar a taxa aí. Tá, às vezes eles fazem isso já, porque já ficou acostumado. Então o guideline ele é isso, eles são tipo assim, ó, o que que a gente faz na limpeza? A gente não é responsável se você deixar coisas valiosas de fora e depois falar que sumiu. Se você tem animal de estimação, se é na hora da limpeza, a gente pede que você prende eles. Se quer que troca a cama, tem que deixar o set lá. Coisinhas assim, sabe? As e é regrinhas. bem simples, gente. Não é tipo um negócio que você vai sentar com o cliente, assinar um termo, não. Nesse aplicativo que a gente usa, que é o MatePad, dentro dele você já tem uma opção de mandar, e aí o cliente ele recebe uma mensagem e ele aperta um botão que dá que ele leu. Então, quando acontece do cliente, é até interessante, Sam, você contar, quando o cliente cancela, né, tenta cancelar de última hora, a assistente, ela já é treinada para responder, falando assim, nossa, eu entendo, ela está do lado do cliente, eu entendo, acontece, eu vou fazer o meu melhor aqui para conseguir cobrir o seu horário para não precisar te cobrar a taxa de cancelamento. Eu vou te avisar daqui 10 minutos, vou fazer o meu melhor. Aí o cliente fala, taxa de cancelamento? É, porque como está em cima da hora, eu não tenho ninguém para cobrir o teu horário e eu preciso pagar as meninas. A gente usa muito esse texto lá, né, Sam? Usava, não sei se está É, precisando eu aí. mesmo. E aí a gente fica do lado do cliente. Eu vou tentar encontrar alguém para cobrir esse buraco. Só que Mas como ele quando, já deu o ok no guideline, ele já está Não, sabendo. Mas porque quando a gente fala isso, já vem na memória dele, tipo assim, eita, eu assinei o negócio. Às vezes o cliente nem leu. Muitos clientes eu sei que nem lê. Mas tá lá. Ele tem a opção de ler antes de assinar. A gente não assina nada sem ler, né? A regra da vida. Então tá lá as regrinhas. Então, às vezes, na hora que a gente fala isso, que assim, a gente tá explicando do jeito que a gente conversa com o cliente, a gente trata na situação de cancelamento, na hora que a gente fala, eu vou fazer o meu melhor. Mas se em último caso eu não conseguir, porque eu realmente faço. Às vezes o cliente manda mensagem 9 horas da noite, eu vi no sistema, eu passo mensagem pro cliente de 2 dias depois e pergunto: a gente pode fazer sua limpeza amanhã e tal, 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 porque eu já resolvo o problema de amanhã e aí depois no outro dia eu vejo o problema do próximo dia. Eu vou organizando. Eu sempre tento o melhor, mas quando eu vejo que ou é na sacanagem, ou tipo assim, as meninas chegou na porta da casa do cliente e ele não abriu, aí ele não me dá a opção de ter ligado para outro cliente, de colocar alguém no lugar, aí já é sacanagem. Aí, nesses casos eu cobro. Quando a gente cobra a taxa, de duas, uma. Ou o cliente realmente vai te respeitar, ou você perde o cliente também. E tá tudo bem. Eu entendi isso, viu, gente? Depois de 9 anos trabalhando com isso e tendo todo tipo de cliente na minha vida. O cliente que não me respeita como empresa, eu não quero ele no meu schedule. Se ele não me enxerga como uma empresa, por quê? Tudo aqui você tem que avisar antes, até uma reserva no restaurante. Se você não aparecer, você paga aquela taxa. Por que que na minha companhia não? Meu tempo é precioso, das minhas meninas é precioso. A gente faz um bom trabalho, a gente atende eles. Então, por que que eu não sou empresa? Então, se o cliente não me vê como empresa, eu prefiro hoje em dia abrir mão do cliente do que do que manter um monte de cliente que vai ficar cancelando isso na hora, não vai me pagar, vai me dar calote, vai demorar para pagar, vai pagar na hora que quer, vai ficar. Eu já tive cliente que ele mesmo dava o desconto dele na empresa dele.
Ele, sei lá, a empresa era 120, ele pagava 90. Não, hoje as meninas esqueceram os baseboards. Fala, porra, você que vai dar o desconto? Tipo assim, que mundo que você vive? Então, eu fui abrindo mão desses clientes, assim, no decorrer, e fui trazendo. E todo cliente novo que entra, ele já entra com Aí o cartão, lá aqui no MadePad, quando você manda o guideline para ele assinar, aí tudo automático, tá? Ele já clica no link, ele já abre, ele já lê, ele confirma que ele leu e ele assina. Só que o meu guideline, ele só assina, eu só recebo a confirmação se ele deixar o cartão dele on file. Isso é para quê? Para evitar calote. Gente, eu fiquei até famosa aí de uns vídeos que eu coloquei, eu levando cliente na corte e tal, porque eu fazia muito isso e me dava um desgaste. Porque o cliente, tipo assim, eu sei que eu tenho meu direito, eu vou receber, vai levar um tempo, canseira, mas tem como resolver. Mas para que eu vou ficar me desgastando desse jeito, sendo que eu consegui evitar isso com o cartão do cliente on file? E se o cliente não quer pagar cartão, eu falo para ele, tá tudo bem, você pode fazer Zelle, mas o seu cartão continua on file. Porque o dia que você decidir não pagar, eu vou lá e cobro o seu cartão. E aí a gente fica todo mundo kits. Você fez algum contrato com as... É funcionário? Eu não consigo ler a pergunta inteira, Cintia, lê para mim aí. Sim, se Sim, você tem um contrato com as meninas que trabalham com você. Com as meninas é da mesma forma. Eu tenho tipo um agreement com elas. Ó, gente, eu pago tanto, o horário de vocês é esse, eu preciso do seu IT number para isso, vocês não podem levar pessoas desconhecidas, vocês têm que usar o uniforme. Uma coisa que eu vejo muita gente falar é tipo assim: ah, mas as helpers não querem usar o uniforme. Gente, desculpa, mas não tem que querer. Você é uma companhia, assim como o McDonald's é uma companhia, assim como o Walmart é uma companhia, assim como qualquer lugar, a gente é uma empresa. Você pode ter 10 casas ou 500, você é uma empresa. Se você está contratando alguém, mas você já tem que contratar e já falar, ó, aqui na empresa a gente tem um uniforme assim. E outra coisa, helper que não quer usar o uniforme, qual que é o motivo? Pô, você tá dando a roupa que ela vai sujar ali no dia a dia, não vai ter que usar a roupa dela, sujar, manchar, estragar, sua roupa já é própria para aquilo, não vai manchar. Então não tem isso de, ah, helper não quer usar isso. Se não quer, dispensa e contrata um próximo. Uma coisa que eu até ia falar para vocês em relação a helper aqui, uma coisa, gente, que todo mundo tem que colocar, eu vou falar isso aqui, já vou ter que sair, tá, Cíntia? Uma coisa que eu vou falar para todo mundo sobre equipe, sobre helper, às vezes até serve para você, ou como é que é o seu nome? O de azul? Que não cresceu ainda, tipo, não escalou nesse sentido. A gente nunca vai encontrar pessoas prontas, tá? Quem é pronto, quem é bom, quem tá top, já tá tocando o próprio negócio, já tá em outro nível da vida, já tá no mesmo nível que você, já tá correndo pra frente. Então, assim, prefira pegar pessoas que às vezes não sabem nada e dar a chance de ensinar aquela pessoa, de treinar, de ajudar, de fazer o seu melhor, porque quando aquela pessoa, até ela ficar boa, e tá segura, até ela querer te deixar, ela já te ajudou na sua caminhada ali por muito tempo. Então, assim, eu tenho vários exemplos dentro da minha companhia de gente que tinha acabado de chegar. Eu tenho exemplo também de que eu ensinei, gastei meu tempo, a pessoa foi embora? Tem, gente, acontece, é normal. Mas se você quiser contratar só helper boa, profissional, que faz o melhor trabalho, você não vai achar. Essas pessoas são donas dos schedules dela já. Elas já estão correndo atrás do negócio dela. O dia que eu vi que eu fiquei muito boa, que eu já estava desenrolada e não sei o quê, eu já quis montar meu schedule. Então, essas pessoas Não, vão voar. eu sou igual a você, eu prefiro ensinar. Eu Não, sei que quem, mas é quem porque tem já muita sabe gente. não vai querer. Mas tem muita gente que tem a trava de falar assim: ah, não, mas eu nunca acho helper boa. Eu nunca. É você que tem que tornar essas pessoas boas. É a gente que faz a equipe boa, é a gente que dá o treinamento bom, é a gente que faz essas pessoas ficarem boas. Porque elas entrou na sua companhia, ainda mais se ela não sabe trabalhar, cara, você vai treinar ela em todos os sentidos, em como lidar com o cliente, em como lidar em situações quando o cliente vier, sei lá, estressado, falando coisa. Eu converso com minhas meninas até sobre o emocional, tipo assim, cara, releva, respira, o que o cliente te fala, ele não define você, nananã. Então você tem que ter esse jogo de cintura, mas quem transforma as pessoas é a gente. Ninguém vem pronto e na hora que a pessoa estiver muito boa, abrace ela, fala, cara, agora segue seu caminho e eu vou te ajudar ainda se eu puder. Eu faço isso com as minhas pessoas. As meninas, quando elas falam que vai sair, de vez acontece, vem, treina, fica um tempo, fica um ano, fica 2 anos, fica 3 anos e vai voar e vai com Deus. É isso aí, líder forte, time forte. Cara, tipo assim, abrace de coração as pessoas que estão com vocês, treine de verdade, é você que torna elas boas. Ninguém vai vir pronto para você, ninguém vai vir perfeito. Todo mundo tem defeito, vai ter dificuldade, mas quanto mais você investe naquela pessoa nesse sentido, mais a maioria, tá? Tem exceções.
Mas quanto mais você investe na pessoa, mais grata ela fica por você. Até a energia dela dentro da sua companhia é diferente. Ela tem prazer em falar da companhia, entregar o seu cartão, sabe? É diferente. Então, assim, uma dica que eu dou para todo mundo, que eu tenho vivenciado isso nos últimos anos, é esse negócio de treinamento de equipe, de tipo assim, abraça a pessoa mesmo que tá com você, caminha junto com ela, entende o que ela tá querendo, o que ela precisa. Faz isso mesmo, treine pessoas. E na hora dela ir, gente, abraço, beijo, vai com Deus. E se precisar, ainda tô aqui. E a sua vida vai continuar fluindo. É isso aí. Meu povo, a Sam, eu gosto muito de usar ela como um exemplo, porque ela é um exemplo para mim. E uma coisa que ela faz na vida dela pessoal ela tem palavra com ela mesma. Lembra quando às vezes eu falo brincando, gente, às vezes o pessoal fala de político que político promete e não cumpre, mas muitas vezes a gente promete coisa para nós mesmos e não cumpre. Fala que amanhã vai acordar às 5 horas da manhã e não acorda, né? Eu tenho essa dificuldade e toda vez eu me pego pensando nisso. Como que eu vou reclamar de uma outra pessoa se eu não tenho palavra comigo mesmo? E eu tenho medo da Sam, porque se ela falar que ela vai fazer, ela vai fazer. A bicha fez a porcaria de uma maratona lá na África, menina do céu. Até hoje, sem Correndo as unhas do pé. sem as unhas do pé, a bicha é maluca. Então, qual que é a lição que eu tiro observando? Quanto mais a gente se desenvolve como pessoa e quanto mais a gente tem a vontade genuína de ajudar alguém, você percebe que de tudo que ela está falando, o que ela busca na empresa é uma situação de o que a gente chama de win-win situation. Ela busca o que é melhor para o cliente, ela busca o que vai melhorar os ganhos das meninas que trabalham com ela e que, consequentemente, a empresa dela vai ficar bom. É um mar de rosas? Lógico que não. Tem que botar o tic-teco para pensar. Só que o tic-teco, ele vai pensar e é agir, é fazedor. O mundo é de quem faz e não de quem fala. E uma Então, coisa, só mais uma frase aqui, que essa frase eu carrego ela assim pra minha vida. Gente, cada Deus faz tudo, menos o que é a sua parte. Então, assim, Deus me abençoou, Ele me estruturou, Ele me deu sabedoria, Ele me deu força, mas Ele nunca botou a mão aonde era a minha parte. Então, quando era para panfletar, era eu que ia. Quando era para contratar, eu. Quando era para treinar, eu. O que é a sua parte, Deus não faz. Ele faz tudo por você, menos o que é a sua parte. O que foi designado para nós é nós que fazemos. e E o cada restante, um tem o quê, Sam? a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Essa frase é verdade. E, gente, espero que vocês tenham gostado aí do encontro de hoje. Passamos aí meia hora. Obrigada, Sam, por doar seu tempo, né? É o nome da empresa, 3T. Aqui a gente fala sobre tempo, talento e tesouro. Então, o nosso negócio é doar o nosso tempo para trocar ideia, conversar, mostrar os talentos, que na verdade é só um esforço mesmo, né? Só um Mundos CPF, esforçados. gente, é só fazer o básico. Vocês viram que Aqui, tudo que eu falei aqui foi mirabolante, estratégia. Não é, cara. É o básico bem feito ali, repetido todos os dias. Arroz com feijão não erra. Quem come arroz com feijão não passa fome. e para quem quiser conhecer mais, compre e honre o Ai, gente, tá lá livro. na Fica Amazon, quem na quiser. Amazon. Ai, eu vou jogar lá no grupo. Manda o link aí para mim, Sam. E é Tá. isso, meu povo. Espero que vocês tenham anotado quais são as tarefas que vocês vão fazer a partir de agora. Pega o exemplo lá do negócio do Groupon. O seu Luiz falou, ele não foi algo assim, ele comentou, olha, no passado Ele eu nem fiz. falou, eu só plup, Foi e tipo nós, assim, opa. ele jogou um insight, paga a mentoria. Esse é o negócio que entrou na minha cabeça. Boa noite, meu povo. Fiquem com Deus. A gravação sai amanhã, tá bom? Antes vocês me perguntem. Gente, E um beijo a todos no obrigada. coração. Valeu, Sam. Tchau, tchau.